Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 431. Fundamentos de uma nova era. Uma sala inteira de pupilas parecidas com gatos âmbar se voltou para os três bruxos recém-chegados. Kian, Aiden e Gaeta não conseguiram evitar demonstrar admiração diante da visão diante deles. Estavam lá Lan, Jerome e Keldar da Griffin School. Coin ainda estava se recuperando dos ferimentos no Col Serrai. Leto, Colgrin, Alques e Serrit da Escola Viper. Vesemir, Geralt, Skel e Lambert da Escola do Lobo. Jed da Escola do Urso. E até mesmo Ciri, apenas meio bruxa, servindo como membro da reserva, conseguiu entrar sorrateiramente. Desde o fim da Era de Ouro dos Bruxos, o continente nunca mais vira uma reunião como essa. Mesmo as poucas vezes em que alguns se reuniram desde então, geralmente terminavam em tragédia. Os mestres veteranos Vesemir, Jerome e Keldar ainda sorriam. A alegria deles não havia diminuído desde o início da reunião. Além dos bruxos, 3 magos também estavam presentes, Mosezak e Yennefer e Triss. Eles se tornariam os feiticeiros residentes da Ordem dos Bruxos. Eles também observavam o grupo de Kian com interesse. Kian era um caso um tanto especial. Ele havia sido resgatado por Lan de um laboratório subterrâneo em Novigrad enquanto Lan estava a caminho do cume norte. Tecnicamente, ele havia se juntado à tropa antes da maioria dos víboras. Mas como ele havia permanecido em Novigrad, a maioria dos habitantes de Cintra não o conhecia. Entre os bruxos presentes, apenas as víboras que um dia lutaram ao seu lado o reconheceram. Os grifins, wolves e bears nunca o tinham conhecido antes. Como esperado, muitos na sala lançaram olhares avaliadores para os 3 membros da Escola dos Gatos. Os gatos eram famosos por produzir lunáticos, e antigas desavenças entre as escolas dos gatos e dos lobos só aumentavam essa tensão. Mas antes que a atmosfera pudesse ficar rígida, ela foi quebrada. Os olhos de Lambert brilharam ao vê-los. Aiden, gritou ele, correndo para abraçar o bruxo de pelo comprido da Escola dos Gatos. O reencontro emocionante imediatamente suavizou o clima entre lobos e gatos. Os membros da Viper School logo cumprimentaram seu velho amigo Kian também calorosamente. Por fim, Lan, atuando como anfitrião, apresentou os 3 membros da Cat School aos demais, conquistando a confiança de todos. Embora Kian estivesse estacionado em Novigrad, ele e Lan mantinham correspondência frequente. Lan sabia há muito tempo que depois que Kian fez seu nome em Novigrad, outros gatos se aproximaram dele. Por meio de cartas, Lan confirmou as identidades dos outros 2 membros da Cat School, Gaeta e Aiden. O que mais importava para Lan era que, assim como Kian, esses 2 bruxos estavam entre os poucos na Escola dos Gatos que não haviam enlouquecido por uso excessivo de poções. Eles eram racionais, do tipo que valia a pena recrutar. Então, ao ouvir notícias deles, Lan imediatamente instruiu Kian a mantê-los por perto e trazê-los de volta para Cintra para se juntarem à reconstrução da Ordem dos Bruxos. Ouvi falar de você, Kian, disse Jerome, tomando a iniciativa de mostrar boa vontade ao bruxo da Escola dos Gatos que ele nunca tinha conhecido antes, com Lan garantindo isso. Além das cartas de Lan, Jerome também soube de Kian por outros meios. Caravanas vindas de fora costumam trazer baladas populares e notícias sobre peças teatrais famosas, disse Jerome com um sorriso. A boa vizinhança de Novigrad já se espalhou pelos reinos do norte, com Novigrad como epicentro. Além do leão, Lan e do lobo branco, Geralt, você, o vizinho gato, Kian, é o bruxo mais famoso do norte. Os outros bruxos caíram na gargalhada, especialmente Gaetan e Aiden, que haviam viajado com Kian. Foi exatamente essa reputação que os atraiu a visitar o velho amigo em Novigrad, e eles até assistiram à peça pessoalmente. Foi uma das principais estratégias de Lan para remodelar a imagem pública dos bruxos em todo o norte, e claramente já estava dando resultado. Kian, no entanto, parecia visivelmente envergonhado. Ele não gostava de ganhar fama dessa forma e não teria participado se não fosse pelo pedido pessoal de Lan. Bem, então disse Lan, sorrindo, vamos primeiro dar as boas-vindas ao nosso irmão que retorna e aos nossos novos camaradas. Ele gesticulou para que os 3 bruxos da Escola dos Gatos tomassem seus lugares. Formalmente, as 5 escolas sentaram-se juntas à mesa de conferências. Com exceção da Escola Manticore, que estava distante e fora de contato havia centenas de anos, todas as escolas de bruxos do continente estavam agora reunidas em Cintra. Lan examinou o círculo de olhos diversos ao seu redor. Eu disse a todos vocês há muito tempo que pretendia reconstruir a Ordem dos Bruxos aqui em Cintra, para reviver a missão dos bruxos e restaurar a glória da nossa espécie. Disse Lan solenemente. Agora chegou a hora de cumprir essa promessa. Ciri assentiu ao lado dele. De agora em diante, Cintra será a fortaleza da Ordem dos Bruxos, assim como Cair Molin é para a Escola do Lobo e Cair Seren é para a Escola do Grifo. Cintra se tornará sua base mais sólida. Os bruxos pareciam visivelmente inspirados, até Lambert, geralmente o mais indisciplinado, sentou-se um pouco mais ereto. Assim que a cerimônia de restauração de Cintran for concluída, emitiremos um anúncio formal ao norte, declarando o restabelecimento da Ordem dos Bruxos. Nosso objetivo é resgatar os irmãos que ainda vagam pelo mundo. Hoje é apenas uma sessão preliminar, continuou Lan com um sorriso. Gostaria de ouvir a opinião de todos sobre alguns assuntos. A localização da nossa sede, a estrutura da Ordem, a imagem que queremos projetar para o mundo exterior e as preocupações de cada escola. Afinal, tecnicamente sou o mais jovem entre vocês. Nessas questões, espero me inspirar na experiência e na sabedoria dos meus colegas mais experientes.
Lan falou com humildade e respeito. Claro, todos sabiam que ele estava sendo modesto. Eles não levaram isso ao pé da letra. Sem mencionar que, além de Jerome, era duvidoso que alguém na sala pudesse sequer se igualar a Lan em força. Assim que a ordem fosse oficialmente reformada, a terra, o financiamento e as bases técnicas ficariam todos sobre seus ombros. E o mais importante, foi somente por causa de Lan que esses bruxos foram reunidos. Mas eles também entenderam que essa era a maneira de Lan deixar de lado sua autoridade para dar voz a cada escola. Agora era o momento de colocar todas as suas demandas na mesa e discuti-las abertamente, equilibrar interesses, ter os argumentos necessários e moldar juntos a estrutura futura da ordem. Recursos e benefícios eram uma parte, mas também eram valores e princípios operacionais. A Ordem dos Bruxos anterior havia se desintegrado justamente por causa de divergências ideológicas internas. Agora, com a Ordem sendo reconstruída, eles precisavam evitar repetir os mesmos erros. Ainda faltam alguns dias para a cerimônia de restauração, disse Lan, pensativo. Vocês todos lutaram arduamente por Cintra até agora e talvez não tenham tido tempo para pensar nessas coisas. Aproveitem essa oportunidade para refletir sobre isso. Convocarei uma segunda reunião em breve. E hoje, além do nosso objetivo principal, também quero compartilhar algumas boas notícias, notícias realmente boas. Enquanto falava, Lan se virou para Mosezak. O velho druida, sentindo os olhares sobre ele, assentiu e deu um passo à frente. Pessoal, é com grande alegria que anuncio isso. Fizemos um avanço experimental na tecnologia de mutação dos bruxos. Agora é controlável. Com essas palavras, Mosezak lançou uma bomba. Todos os bruxos na sala, apesar de não terem levado Cat, iluminaram suas pupilas. O mais velho deles até começou a tremer. Nesta nova era, muitos veteranos já haviam abandonado os julgamentos de bruxos há muito tempo devido às suas impressionantes taxas de mortalidade. Isso representava um compromisso com a própria consciência, uma aceitação relutante de que sua escola poderia desaparecer durante a vida deles. Mas agora a esperança havia retornado. Nos próximos dias, eu, juntamente com estas duas senhoras, Misako gesticulou para Tris e Yennefer ao seu lado. Começaremos os trabalhos preparatórios para o julgamento das ervas e o julgamento dos sonhos. Se tudo correr bem, a primeira mutação bruxo da nova era começará logo após a cerimônia de restauração de Cintra. Naquela época, todos vocês serão bem-vindos para testemunhar o julgamento em primeira mão, desde que o primeiro bruxo de uma nova era marque o renascimento da Ordem dos Bruxos. Lan deixou cair a caneta e esfregou as têmporas, exausto. A mesa à sua frente estava abarrotada de documentos, tantos que parecia uma montanha. Comparada à carga de trabalho que ele tinha em Brokilon, a diferença era gritante. E, no entanto, isso era o que agora passava por um tipo de problema afortunado. Cintra, ainda nos estágios iniciais de recuperação, tinha inúmeros assuntos para administrar, planejar a celebração da vitória, conceder títulos e honrarias aos generais que restauraram o reino, restabelecer relações diplomáticas com os estados vizinhos. Na época da queda de Cintra, quase todos os membros da família real e a maioria dos altos funcionários haviam perecido. Como resultado, havia um enorme vazio no arsenal de talentos do reino. A geração mais jovem ainda não havia amadurecido, enquanto a velha guarda já estava sobrecarregada de deveres. Isso significava que Lan tinha que lidar pessoalmente com a maioria dos assuntos. Ele já havia perdido a conta de quantas reuniões havia participado, quantos documentos havia assinado ou quantas pessoas havia recebido em audiência nos últimos dias. Ele não pôde deixar de se perguntar se Mosezak que havia escolhido deliberadamente aquele exato momento para liderar a Irmandade dos Feiticeiros na condução de pesquisas sobre mutações em bruxos, porque desde que Lan se tornará capaz de administrar os assuntos de estado sozinho, o druida convenientemente havia se retirado para se enterrar em experimentos mágicos. Por outro lado, Lan foi quem lhe entregou aqueles projetos de pesquisa em primeiro lugar, então ele realmente não tinha o direito de reclamar. Tragam-eles para mim. Lan finalmente gritou em direção à porta, decidindo que era hora de trazer reforços externos. Um guarda atendeu imediatamente. Passos ecoaram e aos poucos desapareceram na distância. Ultimamente, Ens também tinha muito a supervisionar como administrador real. Ele não estava mais de prontidão 24 horas por dia como antes. Capítulo 432. Para o bem de Cintra. Em uma pequena mesa lateral próxima, Ciri recostou-se na cadeira e imitou a postura de Lan, parecendo igualmente esgotada. Mesmo em Brokilon, sua educação real nunca fora negligenciada. Como a primeira na linha de sucessão ao trono, ela havia começado a aprender a arte de governar há muito tempo, sob a orientação de vários conselheiros. Agora, ela estava colocando esse treinamento em prática, ajudando Lan a assumir uma parte do fardo. Mas não demorou muito para que esse fardo a esmagasse também. A princesa agora parecia tão meio morta quanto Lan. Seus olhares opacos e sem vida se encontraram do outro lado da sala. Então, inesperadamente, ambos começaram a rir. Começou com risadas suaves, mas rapidamente se transformou em risadas altas e descaradas que encheram o escritório e transbordaram pela porta, tanto que até mesmo os guardas do lado de fora não conseguiram evitar um sorriso. Ciri enxugou os cantos dos olhos levemente marejados, depois tocou na cadeira, na mesa e até no chão embaixo dela. Finalmente chegamos em casa, Lan. Eu prometi que estaríamos, disse Lan suavemente. E você sempre cumpre suas promessas, respondeu Ciri com a mesma suavidade. Ela distraidamente embaralhou os papéis sobre a mesa, a princípio sem querer olhar para eles.
Mas de repente a inspiração surgiu e ela pegou a caneta novamente para começar a rascunhar sua própria agenda. Fã. O que estamos fazendo agora é o mesmo tipo de trabalho que meus avós costumavam fazer, não é? O que mais seria? Há 2 tronos no salão do palácio. Lan levantou o queixo pensativamente e olhou para Ciri. Ele tinha uma boa ideia de onde isso iria dar. Com uma risada fraca, ele disse, é verdade. Mas quando eu ascender ao trono durante a cerimônia, só estarei sentado em uma dessas cadeiras. Obviamente. Então o outro vai ficar ali vazio. Que horror! Ah, Lan assumiu uma expressão brincalhona. Você acha que é indecoroso? As orelhas de Ciri já estavam ficando vermelhas como beterraba, e o rubor estava se espalhando gradualmente. É isso mesmo. É indecoroso, disse ela com as bochechas inchadas. Então acho que alguém deveria sentar ao meu lado, só para manter o equilíbrio. Boa observação. Quem será essa pessoa? Lan fingiu profunda contemplação, como se a pergunta realmente o perturbasse. Bang! Ciri bateu o punho na mesa. Graças a todo o seu treinamento em Cair Molen, seu físico de meio bruxa era realmente impressionante. Lan podia jurar que a mesa soltou um gemido de agonia, provavelmente não duraria muito mais. Aquela mesa pertencia aos seus tios, sabia, disse Lan, prestativo. Ciri lançou-lhe um olhar feroz e soltou um suspiro. Ciri de repente pulou na mesa para poder olhar para Lan de cima. Ela levantou o queixo levemente, adotando um ar digno. Duque Lannister, acredito que cometi um erro no passado, declarou a princesa Ciri solenemente. Eu promovi de conde diretamente a duque, pulando completamente o posto de marquês. E agora, tendo restaurado Cintra à sua antiga glória e estando destinado a realizar feitos ainda maiores no futuro, suas realizações são, bem, inigualáveis. Lan entrou na brincadeira, colocando a mão solenemente sobre o coração. Não precisa se preocupar, Alteza. Não, preciso considerar as implicações a longo prazo, respondeu a princesa Ciri, com a preocupação nacional estampada em seu rosto jovem. Se alguém com os seus méritos não puder receber uma recompensa à altura de seus feitos, Cintra poderá novamente mergulhar em turbulência. Todas as nossas belas esperanças e sonhos desapareceriam como espuma na maré. Lan assumiu uma expressão grave. Não podemos permitir que isso aconteça, Alteza. Exatamente, Duque Lannister. A princesa assentiu, claramente satisfeita com o sábio conselho do Duque. Portanto, Duque Lannister, pretendo ascender ao trono e me tornar rainha na próxima celebração. E nessa ocasião, eu farei um anúncio. Ao chegar a esse ponto, Ciri começou a tremer. Eu declararei diante de toda Cintra e de todo o norte. Sua garganta se apertou. Que você se tornará o rei de Cintra. Que você ficará ao meu lado liderando nosso povo, para restaurar a antiga glória de Cintra. Você vai assumir esse fardo, pelo futuro de Cintra? Lan fez uma cara de espanto. Alteza, isto é para a estabilidade e o progresso do reino, declarou a princesa, abandonando subitamente a graça da corte. Duque Lannister, não ouse agir de forma ingrata. Lan soltou um longo suspiro. Por Cintra, parece que não tenho escolha. A princesa assentiu satisfeita. Mas no instante seguinte sua compostura majestosa ruiu completamente. Sua expressão ficou vermelha como uma maçã madura demais. Rosnando de brincadeira, ela pulou da mesa direto para Lan, brandindo sua pena com um talento surpreendente. Quase parecia uma dança de espadas de um bruxo. Você não pareceu muito disposto, não é? Hein? Uma onda de caos tomou conta da sala de conferências, fazendo com que papéis voassem em todas as direções. Do lado de fora, os guardas mal conseguiam conter o sorriso. Felizmente, seus capacetes e viseiras escondiam boa parte da diversão, mas seus ombros estavam começando a tremer incontrolavelmente. Jovem mestre, Alteza, cheguei. A voz firme e bem projetada veio do outro lado da porta. Não era preciso adivinhar, era o velho mordomo. Em toda Cintra ele era agora o único que ainda se referia a Lan como jovem mestre. Digitar. A porta se abriu, e o velho mordomo foi recebido por uma confusão de documentos espalhados pelo chão, e pela visão de um duque e uma princesa de aparência solene ajoelhados em meio ao caos, tentando juntar tudo. Ele soltou um longo suspiro. Jovem mestre, Alteza, a restauração de Cintra está apenas começando. Sei que esses assuntos intermináveis são exaustivos, mas por favor, aguentem um pouco mais. Ambos assentiram, recebendo o encorajamento e a orientação do velho com humildade. Mas a expressão de Lan logo se transformou em desespero novamente, porque ele viu outra pilha de documentos nas mãos do mordomo. Aquela montanha de papelada sobre a mesa foi construída lentamente, pouco a pouco, por ninguém menos que este homem. Eu sei porque você pediu para o guarda me chamar, jovem mestre, e por acaso eu estava indo entregar isso. Espigarreou com o punho cerrado nos lábios. Desculpe, mas não posso ajudar a dividir a carga de trabalho por enquanto. Todos os postos do reino estão operando a plena capacidade. Lan abriu a boca, apenas para suspirar novamente em resignação. Chega de reforços. Ele conseguia ver claramente agora, o velho mordomo ainda falava com vigor, mas não era nada mais do que o impulso da adrenalina pós-restauração que o mantinha de pé. O homem ardia de energia nervosa, mas ao mesmo tempo estava esgotado. Se fosse possível, Lan poderia ter considerado pedir aos feiticeiros uma poção para dormir, só para colocar um pouquinho na comida de Ens. Caso contrário, ele realmente temia que o corpo do velho não resistisse por muito mais tempo. Até House foi designado para ajudar o velho mordomo. Entendo, disse Lan, massageando as têmporas. Por favor, acompanhe de perto a reconstrução da ordem do palácio e os preparativos para convidados estrangeiros.
eu cuido de todos esses documentos. En sorriu enquanto adicionava mais uma camada ao cume da montanha de papel. Lan deu um tapa de leve no rosto, tentando se livrar do cansaço. Lembre-me dos principais eventos que estão por vir. Há algo que eu deva saber em especial? O velho mordomo tirou um caderno do casaco com precisão e cuidado. As delegações de Teméria e Redânia chegaram a Cintra. Como grandes potências e aliadas-chave durante a Guerra de Restauração, elas devem receber a devida atenção. Lan suspirou. Certo, eu me lembro disso. Eles chegaram à capital esta manhã, certo? Sim. Eles se uniram? Isso seria bastante sugestivo politicamente falando. O velho mordomo balançou a cabeça. Pura coincidência. A delegação de Temeria partiu do porto de Vizima, enquanto a de Redânia veio de Novigrad, ambas seguindo as principais rotas comerciais. Embora Redânia seja mais distante, eles partiram antes e cruzaram o caminho do comboio temeriano. Desde a chegada deles, eles estão descansando, mas ambos solicitaram uma audiência com você e Sua Alteza o mais rápido possível. Lan assentiu em compreensão e perguntou: quem são os representantes deles? A delegação de Temeria é liderada pela conselheira real Keira Metz. Ela está atualmente com Lady Marigold. Elas parecem estar se dando bem, respondeu Ens. A delegação de Redania é liderada pela conselheira real Felipa Ilhart. O príncipe Radovid também está no grupo. Lan riu baixinho. Então os feiticeiros voltaram a liderar missões diplomáticas? Achei que eles tivessem perdido completamente a confiança dos reis do norte. O velho mordomo balançou a cabeça levemente. O cenário político claramente mudou. Lan tamborilou um dedo na mesa enquanto olhava para Ciri. A garota não parecia particularmente preocupada com nenhuma das delegações. Quanto à relação entre Cintra, Temeria e Redânia, Cintra historicamente esteve mais próxima da Redânia. Afinal, durante a Conferência do Norte, Vizimir II expressou abertamente seu apoio a Lan. É verdade que Vizimir II tinha seus próprios motivos, mas pelo menos ele era muito mais agradável que Temeria, que sempre parecia se opor a Lan a todo momento. Ainda assim, durante a Batalha de Liria, foi Temeria quem enviou tropas de verdade e aço de verdade. O próprio rei Foltestelteltestel chegou a ir pessoalmente ao campo de batalha. Ninguém entendeu bem o que motivou a mudança de ideia de Foltestelteltestel, mas seu apoio foi muito mais raro e valioso que o de Redania. A questão agora era: qual preço Cintra teria que pagar pela assistência de Temeria? Capítulo 433. O Leão e o Imortal. Ambos solicitaram audiências privadas? Sim, jovem mestre. Então, convidá-los para um jantar juntos estava fora de cogitação. Isso levaria ainda mais tempo. Então vamos nos encontrar primeiro com a delegação temeriana e Redania pode esperar um pouco mais, decidiu Lan. A jornada de Redania era mais longa de qualquer maneira. Deixe-os descansar um pouco mais. O velho mordomo assentiu e foi informar ambas as delegações. Quer que eu prepare um banho para você? Lan balançou a cabeça. Não precisa. Ele não tinha tempo para passar por toda a rotina de tomar banho, trocar de roupa e se perfumar só para 2 missões diplomáticas. Não era como se ele negligenciasse a higiene em geral. Além disso, Cintra era uma nação fundada na força militar, não era exatamente conhecida por tais formalidades. A própria rainha Calante certa vez comparecera a um banquete com uma armadura manchada de sangue logo após a batalha, cumprimentando os enviados visitantes sem hesitação. Isso só tornará sua reputação ainda mais lendária. O velho mordomo assentiu em reconhecimento. Depois de folhear seu caderno um pouco mais, ele acrescentou de repente: jovem mestre, mais uma coisa. Você me instruiu anteriormente a lembrá-lo, em intervalos regulares, de verificar seus Ens hesitou. Seus pontos de experiência. Você mencionou que era importante para você. Lan deu um tapa na testa e imediatamente abriu a interface do sistema, visível apenas para ele. Val, 1919-2000? Essa foi por pouco. Ele quase perdeu a chance de subir de nível. Ultimamente ele estava preso no ciclo de aprovar documentos, assumir atribuições, delegar tarefas, o que lhe acumulava pontos de experiência rapidamente. Não que subir de nível fosse algo ruim, pelo contrário, os aumentos de atributos e os pontos de habilidade ganhos a cada nível eram imensamente úteis. Mas nessa fase, esses pontos de experiência tinham um uso mais importante. Ainda assim, mesmo que usasse toda a experiência necessária para este nível, Lan estava confiante de que conseguiria ganhar o suficiente para subir de nível novamente em uma semana. Afinal, Cintra estava em plena reconstrução, havia tarefas e missões por toda parte. Façam os preparativos, disse Lan com energia renovada. Estou indo para a masmorra. 2 guardas abriram o portão de ferro e cumprimentaram Lan respeitosamente com uma reverência. Um deles levantou uma tocha e assumiu a liderança, guiando-o até o nível mais profundo da masmorra. Ao ouvir passos se aproximando, 2 figuras de repente saltaram em direção às grades de uma cela, lançando maldições contra Lan no momento em que o avistaram. O guarda da frente franziu a testa imediatamente. Como alguém ousa insultar o leão de Cintra na frente de um soldado de Cintra? Mas Lan apenas acenou com a mão. Ignore-os por enquanto. Ele caminhou direto até o final do corredor e parou em frente a uma sala particularmente limpa. O interior havia sido esculpido para lembrar uma piscina, agora preenchida com um líquido vermelho e viscoso que exalava um odor metálico doce.
Flutuando no líquido havia 2 pedaços do que pareciam corpos enegrecidos pelo carvão. Ainda era possível distinguir claramente as presas afiadas no rosto e as garras alongadas e inumanas que se estendiam das pontas dos dedos. Lan estudou a cena por um momento e então desviou o olhar para a interface do sistema. De pé diante dele, era um vampiro superior, Regis. Para colocar de forma humorística, as muitas partes do Regis. Depois de subjugar Vilgefortz e limpar o campo de batalha fora da cidade de Brokilon, o grupo rapidamente encontrou Regis e conseguiu recuperar todos os seus restos mortais. Mosezak, que inicialmente confundiu as peças com materiais de monstros de alta qualidade e quase as levou para sua própria pesquisa. Mas assim que Ciri explicou a situação, Lan imediatamente decidiu preservar cada fragmento de Regis, porque ele entendia a característica mais central e crucial dos vampiros superiores. Imortalidade. Não importa o fato de que Regis tenha sido despedaçado membro por membro e deixado meio carbonizado. Vampiros superiores podiam retornar à vida mesmo se reduzidos a cinzas puras ou derretidos em vidro ao lado dos pilares, desde que tivessem tempo suficiente. É verdade. Esse tempo pode ser extraordinariamente longo. Mosezak ficou profundamente intrigado. Ele mandou construir uma pequena piscina de imersão na parte mais funda da masmorra e a encheu com uma variedade de sangue raro de monstros, poções restauradoras e até mesmo alguns prisioneiros condenados à morte e cativos inúteis. A razão pela qual não transferiram Regis para o laboratório druida foi para evitar qualquer mal-entendido em potencial sobre sua ressurreição. As primeiras impressões ainda importavam. Infelizmente, embora os restos mortais de Regis ainda conservassem algum traço de vida, ele não mostrou sinais de regeneração, apesar dos muitos dias que se passaram e de todos os recursos gastos. Isso deixou Mosezak e o resto dos pesquisadores mágicos bastante desanimados. Sem recuperação, estudos posteriores seriam impossíveis. Então agora, Lan estava pronto para resolver a situação por conta própria. Um recurso de combate de alto nível como esse, é melhor despertá-lo logo. Ele abriu o painel do sistema. A última vez que Lan havia alocado pontos de habilidade foi durante o Pacto do Dragão Vermelho de Marrakon. Naquela ocasião, ele absorveu o núcleo mágico elemental de fogo que o Dragão Vermelho havia coletado para incubar ovos de dragão, ganhando 4 pontos de habilidade. Ele já tinha um ponto de habilidade na reserva, então eram 5 no total. Uma foi usada para contrair um ovo de dragão que compartilhava a característica, forma de vida primordial. Outra foi usada para contrair o próprio dragão vermelho, desbloqueando a habilidade de bruxo, metabolismo aprimorado, correspondente. Quanto aos ovos de dragão restantes, como todos eles tinham apenas a mesma característica, forma de vida primordial, e nenhuma habilidade própria, os pontos de habilidade usados para contratá-los foram reembolsados. Isso deixou Lan com 3 pontos de habilidade. Ultimamente, ele estava focado em restaurar Sintra e não havia coletado nenhum item mágico novo. Ele também estava adiando a subida de nível para acumular mais pontos de experiência. Então, ele ainda só tinha aqueles 3. E agora ele passaria um deles aqui. Regis, eu sou Lan Lannister, filho de sangue ancião. Mesmo que os restos carbonizados de Regis não pudessem ouvi-lo, Lan ainda respirou fundo e falou. Ninguém sabia em que estado um vampiro superior poderia estar. Pelo que sabia, Regis ainda poderia estar semiconsciente e poderia até resistir ao processo. Se isso acontecesse, ele acabaria desperdiçando muitos pontos de experiência preciosos à toa. E qualquer quantia economizada ainda valia a pena. Nanomi e Ciri provavelmente já te contaram sobre mim. Agora vou usar minha habilidade única de sangue ancião para curar seus ferimentos. Ele abriu a aba Seguidores e gastou um ponto de habilidade para criar um novo espaço em branco para seguidores. Em breve, o poder do sangue ancião começará a se infiltrar em seu corpo. Ele o restaurará. Preciso que você coopere da melhor forma possível. Lan colocou a mão esquerda na metade de Regis que ainda tinha cabeça e concentrou sua mente. Seguidor, contrato. Os pontos de experiência começaram a cair. Um dígito, depois dezenas. Finalmente parou logo depois da marca do 100. Quer Regis realmente o tenha ouvido, ou tenha sido simplesmente um instinto superior de um vampiro de se agarrar a qualquer chance de sobrevivência? Mesmo em um estado de quase morte, o processo do contrato acabou ocorrendo mais suavemente do que Lan esperava. Um novo painel se abriu diante dele. Seguidor, Emiel Regis Oelekterziaf Godefroy. Gênero, masculino. Raça, vampiro superior. Nível, 1. Traço, ser imortal. HP, 10.000. MP, 5.000. Estoque nenhum. Painel de habilidades. Comando da linhagem, magia das sombras intermediária, ocultismo avançado, alquimia avançada, botânica avançada, biologia avançada, farmacologia avançada, geografia avançada, linguística avançada, história avançada, conhecimento geral avançado, apreciação avançada de arte. Missão, nenhuma. E característica de compartilhamento de seguidores? E característica compartilhada, ser imortal. Ser imortal. Em condições naturais, o portador desta característica não pode morrer. Em condições extremas, ele manterá um valor mínimo de PV e se recuperará lentamente.
Somente circunstâncias extremas e irreversíveis podem resultar na morte do portador. Assim que a característica foi compartilhada, Lan sentiu uma onda de poder indescritível percorrer seu corpo. Ela começou a se fundir com ele, alterando e aprimorando gradualmente a própria essência de sua vida. Seu HP não aumentou, e nenhum de seus outros atributos mudou, mas uma sensação de vitalidade e energia surgiu de cada canto de seu corpo. Por um momento, um pensamento singular passou pela mente de Lan: eu sou invencível. Felizmente, a arrogância durou apenas um momento. Lan rapidamente recuperou a compostura e começou a pensar racionalmente sobre a característica. Obviamente, invencível era só uma brincadeira. Todo mundo sabia que era um palavrão. Qualquer um que alegasse ser invencível acabava tendo um fim muito ruim. Entre os seres conhecidos deste mundo, havia um vampiro superior conhecido como o Ancião das Sombras, seu líder. Ele possuía um método de matar vampiros ainda superiores, os chamados seres imortais. Além disso, Lan tinha certeza de que um certo andarilho e mascate dimensional sem nome também poderia facilmente matar um vampiro superior se quisesse. Além disso, só porque algo não podia ser morto não significava que não pudesse ser derrotado ou subjugado. O estado atual de Regis deixava isso bem claro. Lan respirou fundo e se recompôs. Se essa característica fosse realmente onipotente, o mundo já teria sido governado por vampiros superiores há muito tempo. Eles não teriam que se esconder nas sombras da história, rotulados como monstros, com medo de se mostrarem abertamente. Ainda assim, agora que ele possuía essa característica, muitas possibilidades se abriram. No mínimo, ele poderia se dar ao luxo de agir de forma um pouco mais imprudente a partir de agora. Só mais um pouquinho. Dizer que é invencível seria ir longe demais. Digamos apenas que, debaixo do espelho, sou invencível. Capítulo 434. Os Peões do Sul. Lan desviou a atenção do exame das mudanças em seu corpo. Assim que abriu os olhos, Lan viu um homem de meia-idade, nu, com cabelos grisalhos, levantando-se da piscina, uma mistura de sangue de monstro e poções de cura. Sua expressão era complexa. Prazer em conhecê-lo, filho de sangue ancião, disse Regis com elegância serena. Peço desculpas por aparecer diante de você de forma tão indigna. Espero não ter deixado uma má impressão. E obrigada por me curar com um poder tão milagroso. Lan balançou a cabeça e respondeu seriamente: eu deveria ser o único a agradecer a você, Regis, por proteger Seri. Regis ofereceu um sorriso gentil. Seu olhar primeiro demonstrava gratidão, depois se voltou para algo um pouco mais curioso. Perdoe minhas palavras, não consigo acreditar que estou prestes a dizer isso, disse ele hesitante. Mas Regis continuou cuidadosamente: porque sinto tanta familiaridade com você. Isso não é uma coisa boa? Naturalmente, Lan não podia dizer algo tão direto em voz alta, então ele respondeu em um tom mais diplomático e continuou a conversa. A julgar pelo painel do sistema, os atributos de Regis estavam claramente um nível abaixo daqueles do dragão vermelho que utiliza ou do gigante de gelo, mas a força de combate não podia ser medida apenas por estatísticas. As estatísticas básicas dos Witchers não chegavam nem a 1/10, ou mesmo a 1/20, das de um verdadeiro dragão. Porém, com uma característica racial única como essa, Regis não se intimidaria com nenhum monstro de estatísticas. Lan esperava que por meio dessa conversa, ele pudesse fazer com que Regis revelasse, ainda que sutilmente, como ele realmente integrou tal característica em seus métodos de combate. Por enquanto, o clima entre eles era pacífico e amigável, mas a calma foi logo quebrada por um grito irado. Lannister! Isso foi imediatamente seguido pelos xingamentos dos guardas da masmorra. Regis deu um leve sorriso. Parece que você tem outros assuntos para tratar? Lan inclinou a cabeça e olhou para a porta. Você pode não ter dormido muito, mas muita coisa aconteceu ultimamente. Minhas desculpas, vou ter que me retirar um pouco. Regis foi compreensivo. Por favor, vá em frente. Esta era a parte mais profunda da masmorra, reservada para os criminosos mais perigosos, ou prisioneiros de valor estratégico significativo. Uma feiticeira de cabelos pretos e curtos estava agachada em um canto de sua cela, enquanto outra de cabelos longos e loiros agarrou as barras e começou a gritar no momento em que viu Lan inspecionando a masmorra, imediatamente chamando sua atenção. Eram as feiticeiras imperiais Fringilla Vigo e Assiri Varanaid. Eles foram capturados fora da cidade de Liria por Jerome e permaneceram presos ali desde então, acorrentados com algemas de dimerítio para suprimir sua magia. Seguindo as instruções de Lan, os guardas da masmorra não os maltrataram, mas também não demonstraram qualquer favor. Após vários dias de confinamento, a diferença em sua aparência em relação a antes era gritante. Estavam imundas, desgrenhadas, curvadas em desespero e exalavam um leve odor azedo. Nada da elegância refinada esperada de feiticeiras de alto escalão permanecia. Lannister! Assiri gritou novamente, cheio de fúria. Eles eram, na verdade, o segundo motivo pelo qual Lan havia descido a masmorra. Saindo da câmara na extremidade oposta, Lan entrou na luz da tocha. Sua sombra se estendia atrás dele. Cada estrondo de suas grevas de aço batendo na pedra ecoava nitidamente pelo corredor vazio da masmorra. Assiri, que estava gritando momentos antes, de repente ficou quieto e se encolheu. A humilhação da captura a consumia durante todo esse tempo, mas agora que o objeto de sua raiva havia aparecido de repente, tão real, tão perto, a apenas 5 passos de distância, Assiri perdeu a coragem abruptamente. Foi só agora que ela pareceu se lembrar de que aquele homem parado diante dela tinha autoridade para ordenar sua execução a qualquer momento, mesmo fora da jaula.
Ele possuía uma força avassaladora. Naquele momento, até a cela parecia uma forma de proteção. Lannister, Duque, a Ciri murmurou baixinho, enquanto Fringilla Vigo aproveitou a oportunidade para falar, e ela usou um tratamento formal. A Ciri imediatamente lançou-lhe um olhar arregalado. As duas eram as únicas feiticeiras capturadas vivas no campo de batalha, o que significava que Cintra tinha alguma utilidade para elas, algo para negociar. Suas vidas ainda poderiam ser poupadas. Para os conjuradores longevos, isso era mais importante do que qualquer coisa. O que você planeja fazer conosco? Fringilla perguntou cautelosamente. Lan olhou para ela, tão cuidadosa e cautelosa, e depois para Ciri, que permanecia visivelmente assustada, mas ainda mantinha o queixo erguido em desafio. Ele estreitou os olhos ligeiramente. Não se preocupem. Pretendo libertar vocês, pelo menos, um de vocês. Embora Nilfgaard tivesse sido temporariamente repelido, Lan sabia que essa paz não duraria. A diferença de forças entre o norte e o sul ainda era muito grande. Nilfgaard era um império altamente centralizado e militarizado, com exércitos profissionais permanentes que superavam em muito as forças recrutadas às pressas do norte. Embora esta batalha tenha custado a Nilfgaard mais de 100.000 soldados, incluindo seu corpo de cavalaria pesada, eles ainda mantiveram muitas tropas prontas para o combate. Na linha do tempo original, o norte havia repelido Nilfgaard durante a Primeira Guerra do Norte, mas somente após sacrificar Cintra. Apenas 5 anos depois, Nilfgaard retornou com força renovada, sua ofensiva ainda mais feroz do que antes. Durante a Segunda Guerra do Norte, o Império anexou facilmente Liria, Rívia, Aedir e Temeria, parando apenas quando fortes tempestades de granizo retardaram seu avanço. Foi somente graças a Radovid V da Redânia que o Norte resistiu. Ele aproveitou as tempestades de granizo para conquistar Caeden, unindo os reinos restantes do Norte o suficiente para formar uma linha de defesa desesperada contra o Exército Negro. Nilfgaard tinha reservas profundas e podia se dar ao luxo de perder várias vezes. O Norte, porém, não tinha esse luxo. Essa era a verdadeira diferença entre o Norte e o Sul. O que Cintra precisava agora era de um período de relativa estabilidade para se reconstruir. Eles não tinham força nem tempo para servir como porta de entrada do Norte mais uma vez. Se Lan tivesse esperança de enfrentar o Sul no futuro, ele precisaria primeiro unificar verdadeiramente o Norte. E durante esse processo de consolidação, de ganho de força, ele precisava que Nilfgaard permanecesse em silêncio. Não podia se dar ao luxo de sofrer interferências deles ainda. Foi aí que essas duas feiticeiras do Sul entraram em cena a mulheres que no futuro se juntariam à Irmandade dos Feiticeiros do Norte. Ao subjugá-los agora e enviá-los de volta ao Sul, Lan poderia garantir que permanecessem úteis, quer causassem problemas em Nilfgaard, quer servissem como informantes, fornecendo-lhe informações. De qualquer forma, eles se mostrariam valiosos. No entanto, no momento, Lan tinha apenas 2 pontos de habilidade restantes, e ele precisava reservar um para o caso de emergências inesperadas durante os próximos julgamentos dos bruxos. Então, por enquanto, ele só poderia contratar uma das feiticeiras como seguidora. E a julgar pela maneira como as duas mulheres se comportavam na frente dele, também era mais econômico escolher apenas uma. Fringilla Vigo Lan gritou o nome da feiticeira, fazendo com que a figura encolhida no canto, com os joelhos dobrados contra o peito, estremecesse levemente. Talvez devêssemos conversar primeiro. Quanto a como estabelecer o contrato. Senhorita Vigo, certamente você não gostaria. Não, espere. Ela era prisioneira dele agora. Até mesmo ameaçá-la com palavras parecia desperdício de esforço. O que você vai fazer? Fringilla engoliu em seco, enquanto a Ciri gritava alarmado. A luz da tocha da masmorra tremeluzia. As chamas dançavam, projetando a sombra de Lan na parede, sua forma se contorcendo e se deformando com calor. O Duque está esperando há algum tempo. Na entrada, Ens fez uma leve reverência aos 2 visitantes, cumprindo seu dever como guia. Ao lidar com hóspedes estrangeiros, ele sempre se referia a Lan usando seu título formal. Felipa ergueu o queixo e deu a Ens um leve aceno de cabeça. Ao lado dela estava Radovid, príncipe da Redânia. O príncipe não parecia particularmente satisfeito com a companhia da feiticeira da corte. A porta estreita, ele se esforçou ao máximo para manter alguma distância de Felipa. De repente, Radovid pareceu notar algo e começou a gritar alto. Qual é o significado disso, Cintra? É assim que seus guardas tratam os redanianos? Todos se viraram na direção de sua voz, apenas para ver um guarda parado a uma curta distância no corredor. Sua mão repousava sobre o cabo com cabeça de leão de sua espada longa, os olhos fixos no grupo redaniano. Até mesmo aqueles sem treinamento em artes marciais conseguiam sentir a hostilidade evidente que irradiava da postura do homem. Mas o príncipe Radovid, encorajado por sua posição, sentiu-se apenas insultado. Ele abriu a boca para gritar novamente, mas Felipa colocou a mão em seu ombro antes que ele pudesse dizer outra palavra. Radovid enrijeceu-se instantaneamente congelado no lugar. Alteza, disse Felipa com um sorriso significativo, Cintra acaba de emergir do atoleiro da guerra. Cavaleiros valorosos estão por toda parte. Embora suas palavras fossem dirigidas ao príncipe, seu olhar se voltou para o guarda. Certamente isso é algo digno de elogio, não acha? Radovid abaixou a cabeça, o ombro sob a mão de Felipa permanecendo tenso. Vamos entrar. Sua Majestade nos confiou uma missão que deve sempre ter prioridade.
As grandes portas se abriram e depois se fecharam novamente atrás deles, mantendo o príncipe redaniano e seu conselheiro longe da vista. En soltou um suspiro silencioso e deu um tapinha na mão ainda tensa de House. Seus dedos ainda seguravam o punho da espada. Eu não lhe disse para ficar longe da delegação redaniana? House respirou fundo. Minhas desculpas, mestre Ens. Eu só estava tentando relatar algo ao duque. Eu não esperava encontrar aquela feiticeira. Capítulo 435. Sob a máscara da diplomacia. Pouco tempo depois de retornar das masmorras, Lan estava sentado com os olhos fechados, descansando. Sua mente permaneceu na conversa que teve com Fringilla Vigo. Após um selo oficial de aprovação do sistema seguidor, a simpatia de Fringilla por Lan disparou. Embora em sua mente talvez ela simplesmente acreditasse que tinha sido influenciada pelo futuro que ele pintou e pelas promessas que ele fez. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Ela atingiu um estado de total abertura, sem esconder nada. Para a surpresa de Lan, ele descobriu durante a conversa que Fringilla já havia estabelecido contato com Felipa. Eles até discutiram sua herança de sangue ancião. Entre os feiticeiros do sul, Fringilla era conhecida por ser bastante heterodoxa. Por um lado, ela tinha um tio poderoso, Cartorius Vigo. Por outro, era prima da duquesa de Toussaint e por sangue, até parente distante do imperador Enir. Isso garantiu a Fringilla um certo nível de proteção política. Contanto que ela não cometesse traição descarada, o imperador tolerava suas excentricidades. Nesse ambiente, Fringilla desenvolveu a crença de que a magia está acima de tudo, e foi essa ideologia que a levou a se conectar com Felipa. Mas o que exatamente Felipa estava planejando ao contatar feiticeiros do sul em sua capacidade pessoal? Lan suspeitava que hoje ele finalmente poderia descobrir. Se seu palpite estivesse correto, ele poderia receber a oportunidade que tanto esperava, a chance de unificar o norte. O som das grandes portas se abrindo ecoou pela câmara. Lan levantou a cabeça e viu Felipa e Radovid se aproximando lado a lado. Correram boatos de que Vizimir II havia nomeado Felipa como tutora pessoal do príncipe. Saudações, Duque Lannister. Que Sua Majestade Vizimir II goze de boa saúde, respondeu Lan cortesmente. Independentemente do que cada um sentisse em particular, as formalidades tinham que ser observadas. O que surpreendeu Lan, no entanto, foi que quem falou primeiro não foi Felipa, mas Radovid. Parecia que Redânia estava usando deliberadamente essa visita diplomática para dar ao seu jovem príncipe, aquele destinado a ser conhecido como Radovid o Severo, um pouco de tempero. Trago os parabéns do meu pai. As conquistas militares do Duque de Lannister tornaram-se amplamente conhecidas em todo o norte, e Redânia espera estabelecer uma cooperação mais próxima e íntima com Cintra. O jovem príncipe era ainda mais jovem que Ciri, mas falava a língua diplomática com facilidade. Um dia ele ascenderia inesperadamente como monarca brutal, mas por enquanto, esse lado desenfreado ainda não havia emergido. Pelo menos, sua educação na corte havia produzido resultados aceitáveis, mesmo que houvesse uma certa rigidez na maneira como ele recitava suas falas. Lan, no entanto, não demonstrou nenhuma simpatia por Radovid. Agradeço as bênçãos de Sua Alteza e Sua Majestade Vizimir, mas por que Cintra não sente nada da suposta proximidade de Redania? Pelo que eu saiba, todas as cidades portuárias redanianas aumentaram os impostos comerciais especificamente sobre os produtos de Cintra, e até bloquearam o acesso aos principais canais, disse Lan friamente. É isso que você chama de intimidade. A acusação de Lan não era infundada. Redania de fato vinha causando problemas consideráveis a Cintra. Com exceção de Novigrad, que estava sob o controle da Igreja do Fogo Eterno, o restante das instituições oficiais da Redânia demonstraram uma clara hostilidade em relação a Cintra. Embora os comerciantes redânios estivessem ansiosos para fazer negócios com Cintra, devastada pela guerra e em reconstrução, essas condições desfavoráveis prejudicaram o transporte e a atividade comercial, retardando severamente a recuperação de Cintra. Lan tinha uma vaga noção do que estava acontecendo. Ele sabia que depois que Nilfgaard fosse expulsa, as atitudes dos 4 reinos do norte em relação a Cintra inevitavelmente mudariam. A aliança sempre foi frágil. Ainda assim, ele não esperava que Redania fosse a primeira a mudar de ideia, tão rápido e tão drasticamente. Naquele momento, o príncipe Radovid deixou de lado suas falas. O desgosto transpareceu em seu rosto. Duque Lannister, apenas restauramos nossas políticas ao estado anterior. Durante o reinado da Rainha Calante, o relacionamento de Redania com Cintra era exatamente como é agora. Acho que você me deve uma apo. Felipa tossiu levemente atrás dele, interrompendo o príncipe antes que ele pudesse terminar aquele comentário impulsivo. A expressão de desgosto de Radovid imediatamente se transformou em uma de constrangimento mal contido. Como estava de costas para Felipa, Lan podia ver claramente as chamas da raiva reprimida nos olhos do jovem príncipe. O que tornou tudo ainda mais interessante foi que enquanto o príncipe se debateu em silêncio, Felipa não fez nenhum esforço para retomar a conversa e acalmar as coisas. A feiticeira apenas curvou os lábios levemente em um sorriso satisfeito, como se estivesse gostando muito da estranheza do príncipe. Então Lan recostou-se na cadeira, perfeitamente satisfeito em observar por um tempo antes de falar novamente. Nesse caso, posso perguntar, que instruções Sua Majestade Vizimir enviou com Vossa Alteza? Esta resposta também havia sido claramente preparada com antecedência por seus conselheiros. O jovem príncipe voltou às suas falas ensaiadas, a rigidez voltando à voz. O Duque Lannister ainda se lembra da reunião realizada em Pontar com meu pai e os outros reis? Claro, pensou Lan, com uma expressão sombria.
O que você está insinuando? Radovid declarou confiantemente, naquela época Sua Majestade meu pai, assim como o rei Foltestel, o rei Inselt e o rei Demaven, todos concordaram em apoiar a restauração de Cintra, e que a princesa Cirila no futuro, se casaria com um dos 4 reinos. E dos 4 reinos, somente eu, o príncipe de Redania, tenho posição e idade adequadas para ser seu pretendente. Cintra também precisa de um aliado poderoso, alguém que a acompanhe nas dificuldades e nos triunfos. Ele ofereceu uma expressão digna. Talvez o Duque Lannister não saiba, mas a Rainha Calante prometeu certa vez que eu ficaria noivo da princesa Cirila. Existe um laço entre nós que transcende os laços comuns do destino. Meu pai espera que esta visita esclareça os mal-entendidos entre nossas nações e permita que o casamento entre mim e a princesa Cirila seja reafirmado. Isto é o que queremos dizer com uma amizade mais próxima, mais íntima. Uma que unirá Redania e Cintra em uma aliança inabalável no coração do norte. Lan lembrou-se de que antes da invasão nilfgaardiana, a Rainha Calante de fato havia prometido a mão de Ciri a Radovid. Mas na época Vizimir II não tinha interesse em se envolver no conflito entre Cintra e Nilfgaard, e por isso o noivado foi desfeito. Mais tarde, a Rainha Calante prometeu Ciri a um príncipe do reino de Verden, o que levou ao infame episódio em que Ciri fugiu do noivado e escapou para a floresta de Brokilon. E agora Redania queria trazer de volta aquela antiga promessa. A expressão de Lan ficou fria. Excelente. Isso só vai acelerar a integração do norte. Naquela noite Lan mergulhou em uma banheira de madeira, aliviando seu corpo cansado. Mas sua mente estava acelerada. Ele sabia há muito tempo que a chamada aliança entre Cintra e os reinos do norte estava cheia de falhas. E ele esperava que os 4 reinos usariam qualquer oportunidade para se voltar contra Cintra. Ele já havia preparado contramedidas para cada um deles. Eu simplesmente não esperava que Redania fosse a primeira, murmurou Lan. Achei que Temeria atacaria primeiro. Eu até planejava apoiar a ascensão de Ada ao poder. Eu me pergunto quais serão as exigências que a delegação temeriana trará amanhã. A janela rangeu ao abrir, deixando o frio da brisa da noite entrar em seu quarto. Com a constituição atual de Lan, esse nível de frio mal era registrado. Não que ele tivesse algum interesse particular em tomar banho com a janela aberta. Ele estava esperando por alguém. É abaixe. Ele não precisou esperar muito. O som de asas batendo logo chegou à sacada. Uma grande coruja olhou nos olhos de Lan. Então, com um giro de energia mágica caótica, a forma do pássaro começou a se expandir e se distorcer. Uma silhueta tomou forma e logo, uma feiticeira surgiu em seu lugar. Era ninguém menos que a conselheira real de Redania, que poucas horas antes estivera ao lado de Radovid durante a audiência. Uma das 10 feiticeiras de alto escalão do norte, Felipa Ilyart. Há quanto tempo, Lan? Felipa deu um passo à frente lentamente, olhando ao redor da sala. Depois de um momento, seu olhar pousou na parte superior do corpo de Lan, acima da água. Ela estudou sua musculatura definida com um olhar apreciativo. Nosso último encontro não foi exatamente agradável, disse Lan secamente, sem demonstrar nenhum carinho. E você deveria se dirigir a mim como fez antes, Duque Lannister. O último encontro deles havia sido em Oxenfurt, e Felipa deixou uma grande impressão em toda a companhia de Lan. A expressão de Felipa endureceu brevemente. Mas ela rapidamente forçou um sorriso, afinal, a dinâmica de poder entre eles realmente havia mudado. Caso contrário, ela não teria passado por todo esse trabalho de se preparar para a reunião de hoje. Aqueles com grande poder e estatura merecem ser tratados com o devido respeito, disse ela, fazendo uma leve reverência. Por favor, perdoe a intromissão, Duque Lannister. Você parece ter antecipado minha visita? Radovid é uma criança tola, disse Lan com uma risada fria. Mas você, ao que parece, se esforçou para treiná-lo e transformá-lo num idiotazinho cabeça quente. Um tutor real de verdade teria intervindo durante a reunião. Em vez disso, você o deixou levar a conversa direto para o precipício. Você queria que eu o achasse detestável, para poder usar minha antipatia por ele para atingir seus próprios objetivos. Lan se remexeu um pouco na banheira para se sentir mais confortável, o que significava que você teria que me procurar em particular para uma segunda conversa. Mas o que realmente me deixa curioso é o seguinte: como você pode ter tanta certeza de que eu não vou te derrubar no momento em que você aparecer? Felipa levantou o queixo levemente. Sei que você ainda guarda ressentimento do nosso último encontro, mas agora você é o governante de fato de Cintra. Confio que colocará os interesses de Cintra acima de rancores pessoais, disse ela suavemente. Os benefícios que trago são mais do que suficientes para compensar qualquer hostilidade remanescente. Lan permaneceu em silêncio. Capítulo 436, Feitiçaria acima dos reis. Felipa cerrou os dentes. Comparado ao último encontro, o aumento repentino de poder de Lan a deixou sem uma estratégia clara. E sua atitude indiferente dificultava que ela conduzisse a conversa. Após uma longa pausa, ela finalmente falou novamente. Posso oferecer total apoio à Redania. Apoio irrestrito. A Redania apoiará Cintra com a mesma firmeza que Marracão agora, ou mesmo Celilege. E o preço é? Felipa olhou para a expressão impassível de Lan, então mordeu o lábio, se recompondo. Quero sua ajuda para tomar o poder na Redania. Foi uma declaração verdadeiramente herética, que abalaria os próprios fundamentos das leis e tradições do continente. Sim, as famílias reais do norte não eram estranhas ao fratricídio, à traição ou a rivalidades familiares aparentemente harmoniosas.
mas o trono sempre permaneceu nas mãos da realeza, linhagens descendentes de reis. No máximo, a casa real de um reino poderia usurpar a de outro, mas era sempre um jogo de elites. Nunca alguém de origem comum ascendera para reivindicar a coroa. E nunca tinha sido um feiticeiro. Os olhos de Lan brilharam com algo indecifrável. Você quer se tornar rainha? Uma rainha feiticeira? Não, Lan. Duque Lannister, corrigiu Felipa gentilmente balançando a cabeça. Nunca pretendi dar um salto tão grande com um único passo. Ela começou a falar mais deliberadamente, expondo sua visão. Duque Lannister, seu desempenho no campo de batalha contra Nilfgaard foi simplesmente impressionante. De muitas maneiras, você alterou o equilíbrio de poder em todo o continente. Isso fez com que reis e feiticeiros reconsiderassem o que era possível. Nesse ponto, Felipa não conseguia mais esconder sua crescente excitação. Sou membro do Conselho de Magos da Irmandade dos Feiticeiros, então estou a par das discussões internas. Recentemente, os reis do norte começaram a entrar em contato por meio de seus magos da corte, expressando interesse em reestruturar suas instituições mágicas. Estamos nos preparando para realizar uma cúpula na Ilha Tanned para discutir o assunto. E a chave para tomar o controle de Redânia está justamente naquela reunião na Ilha Tanned. E para isso, Duque Lannister, preciso do seu apoio. Felipa era uma feiticeira bastante fascinante. Antes de mais nada, sua força era inquestionável. Na parte final do romance original, o autor usou pessoalmente a narração para lhe conferir o título de a feiticeira mais poderosa do norte. Após a dissolução da Irmandade dos Feiticeiros, ela de fato ascendeu à liderança de uma organização de magos recém-criada. Mas apesar de seu imenso poder mágico, a perspicácia política de Felipa era muitas vezes ridiculamente fraca. Objetivamente falando, ela possuía habilidade política. Durante seu mandato como conselheira, que era o período atual, ela exerceu considerável influência na Redânia. Entretanto, depois que o rei Vizimir II, que havia mantido Felipa sob controle, foi assassinado, ela se libertou completamente após assumir o poder como regente. O resultado? Uma série de erros crassos. Ela não só não conseguiu atingir nenhum de seus objetivos políticos, como também foi facilmente deposta e aprisionada por Radovid, o próprio príncipe que ela havia reprimido por tanto tempo. E assim nasceu uma cena lendária gravada na história mundial, o quarto proibido de sujeira, cuspe e gemidos de Felipa. Embora ela tenha conseguido escapar por pura sorte, o preço que pagou foi a perda dos 2 olhos, deixando-a cega. Uma história verdadeiramente tocante de um mestre severo e um aluno rebelde. E mesmo depois de tudo isso, Felipa ainda acreditava ter um papel crucial a desempenhar na política do norte. Segundo relatos oficiais sobre sua história, ela acabaria sendo queimada na fogueira após mais uma tentativa política fracassada. Mas por enquanto, Felipa não sabia de nada disso. Naquele exato momento, ela estava ambiciosa, ansiosa para deixar sua marca. Ela sempre acreditou que a magia reinava suprema, e que somente aqueles que a possuíam, os magos, mereciam governar. Essa ambição deveria ter permanecido adormecida por mais alguns anos, mas agora Lan havia despertado uma nova esperança dentro dela. Você é o primeiro na história humana registrada a aprender magia antes de chegar ao poder como líder nacional, disse Felipa, com os olhos ardendo de fervor. Lan levantou uma sobrancelha. O que você está prestes a dizer que fui eu quem despertou sua grande ambição? Mas isso é perigoso, continuou Felipa solenemente. Você ainda é um forasteiro, Duque Lannister. Os reis do norte desconfiam de você, eles o veem como uma ameaça. Essa é uma das razões pelas quais eles estão ansiosos para formar uma aliança matrimonial com Cintra, porque aos olhos deles, uma aberração mágica não pode governar um reino. Eu disse uma vez em Oxenfurt que você possuía um grande poder. Imagino que já o tenha despertado, ela o persuadiu. Sangue ancião, esse é o nome do seu poder. É a fonte de tudo que você é agora. Lan levantou outra sobrancelha. Sério? Você acha mesmo que eu preciso que você me diga isso? Você não se parece em nada com aqueles reis. Nós somos iguais, Duque Lannister, disse Felipa com convicção. Em Oxenfurt, eu lhe contei sobre a minha grande causa. Na época, eu pretendia recrutá-lo quando seu poder estivesse um pouco mais maduro. Mas você superou as expectativas de todos. O poder do sangue ancião é realmente impressionante. Significa que podemos passar para a próxima fase imediatamente. O canto da boca de Lan se contraiu. Se não fosse por seu controle excepcional sobre as expressões, ele teria rido alto ali mesmo. Para amenizar o momento, ele finalmente interrompeu o monólogo dela. Você mencionou antes que os reis planejam realizar uma reunião na Ilha Tanned, e que você vê isso como uma oportunidade. O que quer dizer com isso? Felipa, surpresa com a interrupção, respirou fundo. Então ela explicou. Seu desempenho na linha de frente aterrorizou a todos. Você surgiu do nada, atacando simultaneamente no leste, no centro e no oeste. Você destruiu uma legião inteira sozinho. Mesmo em confrontos diretos e de larga escala, suas forças esmagaram inimigos que o superavam em número várias vezes, enquanto vocês mesmos sofreram poucas baixas. Felipa maravilhou-se. Vocês mudaram completamente a compreensão do norte sobre a guerra. Todos agora estão reavaliando o papel da magia, e até mesmo das raças não humanas. A infantaria pesada de Marrakon surpreendeu o mundo. Vizimir II abriu o alistamento militar para não-humanos na esperança de fortalecer o exército permanente do reino. Disse que o rei Foltestel começou a adotar uma abordagem mais conciliatória em relação aos anões dentro de suas fronteiras.
e até mesmo começou a contatar elfos assentados na esperança de recrutá-los. Nesse ponto, Felipa nem se preocupou mais em usar um título para o seu próprio rei. Ela se referia a Vizimir pelo nome, sem a menor deferência. Somente em Celd de Caeden parecia realmente abalado. Ele intensificou a perseguição contra os não-humanos em seu território sob o pretexto de exterminar o Soyatael. Compreensível. Clássico em Celt. É também por isso que este conclave na ilha de Tanned está sendo convocado. Cada reino enviará seus conselheiros reais e oficiais superiores para discutir o possível alistamento de graduados de Aretusa e Ban-Ard nas forças armadas e a expansão dos Conselhos Consultivos Nacionais de Feiticeiros. Felipa tinha uma expressão reservada. Finalmente, eles estão começando a levar a magia a sério de novo. Lan riu baixinho. Então eles estão apenas enviando delegados? Os próprios reis não vão comparecer? Há uma diferença entre respeito e confiança, respondeu Felipa, balançando a cabeça. Tantos magos reunidos num só lugar. Isso é perigoso demais, da perspectiva de um rei. Então por que só estou ouvindo sobre isso agora? Você tem Tris e Yennefer, disse Felipa. A Irmandade entrará em contato com você por meio delas eventualmente. Ela então ergueu o queixo levemente. Mas eu sou membro do conselho, então recebi a notícia antes. Você disse que esta reunião é a sua oportunidade. O que você planeja fazer? Vendo que Lan estava finalmente intrigado, Felipa sorriu. Redania tem a melhor rede de inteligência do norte e recentemente recebemos uma pista. Há um espião nilfgaardiano dentro da Irmandade. A expressão de Lan congelou ligeiramente. Ele ficou em silêncio. Felipa respirou fundo e continuou. O nome dele é Vilgefortz. Um feiticeiro notavelmente jovem, mas imensamente poderoso. Ele é membro do capítulo, o órgão ainda mais elevado que o Conselho. Ele liderou a Irmandade e a Coalizão do Norte na repulsão de Nilfgaard durante a Segunda Batalha de Soden, e detém imenso prestígio entre a Irmandade. Você pode não conhecê-lo ainda, Lan, disse ela, mudando sutilmente o tom de sua fala mais uma vez. Mas deveria. Ele é um inimigo extremamente formidável. Em Oxenfurt, quem enviou Rience para assassinar você, quem estava por trás dos panos foi ele. Eu o impedi na época porque ainda não era o momento certo para entrar em guerra com ele. Naquela época você não era forte o suficiente para enfrentá-lo. Lan cerrou o maxilar. Eu estou chocado, Felipa, disse Lan lentamente. Eu também fiquei, na primeira vez que eu vi. Mas o que esse Vilgefortz tem a ver com o seu plano? Felipa deu um sorriso confiante e calculista. Relatei isso a Vizimir II. Após verificar a informação, ele ficou horrorizado ao saber que um inimigo tão perigoso estava escondido no norte. Ele até começou a temer que Vilgefortz pudesse se tornar outro você, então agora o vê como uma grande ameaça. Mas Vilgefortz é evasivo. A única ocasião em que ele definitivamente aparecerá é nesta reunião. Então, tentei Vizimir com a perspectiva de dominar o poder dos magos do norte e o convenci a me autorizar a liderar uma força militar até a ilha Tanned, disse Felipa. É aí que eliminarei Vilgefortz e seus aliados. Lan arqueou uma sobrancelha. Então você está planejando dar um golpe sob o disfarce de uma missão oficial, essencialmente ajudando Vizimir II a tomar o controle da Irmandade? Vizimir não corrigiu Felipa. Para garantir o sucesso absoluto do plano, Vizimir enviará a Guarda Real comigo para assumir o comando da Irmandade em Tanned. É a força de elite da Redânia. Com a saída dessas tropas, sua própria segurança ficará enfraquecida, e eu o conheço melhor do que ninguém. Neste momento, todos no norte acreditam que Nilfgaard está apoiando Soyatael. Arranjei alguns elfos para se passarem por agente Soyatael, que então assassinarão Vizimir II. Uma conspiração para matar o rei, revelada simples assim. A poderosa feiticeira falou como se fosse a coisa mais natural do mundo, com uma expressão calma e prática. Capítulo 437. Entre fogos de artifício e esquemas. Lan refletiu em silêncio por um momento. Então, se tudo correr bem, você eliminará um infiltrado sulista e ganhará um prestígio sem precedentes, e também se tornará o líder da Irmandade dos Feiticeiros. E os representantes de todos os reinos que testemunharem tudo isso na ilha Tanned passarão a respeitá-lo. Você ganhará reconhecimento político em todo o norte. Quando tudo estiver resolvido, Redânia ficará novamente sem governante, e Radovid ascenderá ao trono. Mas como o príncipe ainda é uma criança, você servirá como regente, tornando-se o verdadeiro detentor do poder na Redânia. Que esquema intrincado e interligado. Felipa planejava vencer 3 vezes em uma única jogada. Isso mesmo. Vendo seu plano tão perfeitamente elaborado, Felipa lançou a Lan um olhar de admiração. E a hostilidade do norte em relação a Nilfgaard atingirá o ápice, unindo-os, afinal, um dos 4 grandes reis terá sido morto. A partir daí, um dos maiores reinos do norte cairá nas mãos dos magos. Se a sua Sintra se juntar a nós naquele momento, não restará nenhuma força no norte capaz de nos enfrentar. Uma rajada de vento entrou pela janela aberta, levantando a bainha do vestido de Felipa. Naquele instante, uma onda de presença avassaladora irrompeu do corpo da feiticeira. Lan abaixou a cabeça e ficou em silêncio novamente. De certa forma, era realmente um plano brilhante. Embora faltassem muitos detalhes. Mas isso foi bom para Lan. Ele sempre esperou exatamente por esse tipo de oportunidade, e agora ela apareceu. Quanto mais lacunas no plano, melhor. Isso significava que ele poderia preenchê-las com suas próprias peças.
Mesmo assim, antes de concordar, ele decidiu cutucar um pouco. Você está me contando todo o seu plano tão abertamente? Não tem medo de que eu conte para o Vizimir? O filho dele ainda está dormindo no meu castelo, sabia? Felipa voltou a exibir aquele olhar confiante, tendo percebido a aparente contenção de Lan. Você não tem motivo para me recusar. Como eu disse, você, sendo bruxo e mago, nunca será verdadeiramente aceito entre os reis do norte. Cintra será constantemente alvo. O desejo por Seri é só o começo, e você já está furiosa com isso. Felipa sorriu. A forma como você expulsou Radovid da sala do conselho hoje mais cedo, ainda estou saboreando aquele momento. Apoie-me e você ganhará um verdadeiro aliado. Redânia se tornará sua alavanca, e haverá mais aliados como este no futuro. Com sua visão estratégica, não acredito nem por um segundo que você não veja os benefícios. Felipa reiterou sua confiança. Você não tem motivo para me recusar. Sei que guarda rancor pelo que aconteceu em Oxenfurt, mas a esta altura, você já deveria ter percebido a sorte que esse acontecimento teve para você. Um futuro mais brilhante nos espera. Mais uma vez, o poderoso controle de expressão de Lan entrou em ação, corrigindo à força a contração no canto de sua boca. Tudo que ele deu a Felipa foi um longo e prolongado suspiro. Parece que sim. Vossa Graça? Ao ouvir o chamado de seu suzerano, House empurrou a porta e entrou. O escudeiro, com sua espada de prata em forma de cabeça de leão no quadril, carregava um compromisso quase obsessivo de proteger Lan. Mesmo depois de ser transferido para tarefas internas sob o comando do antigo administrador durante todo o dia, ele ainda insistia em ficar de guarda por horas à noite, quase como um vício. Mas desta vez, ele ficou um pouco confuso sobre o motivo pelo qual o Duque o havia convocado. Dentro do quarto, as janelas estavam escancaradas. A brisa noturna soprava, agitando as cortinas transparentes. Metade do corpo do Duque estava submersa na banheira, seus músculos esculpidos expostos, e aqueles olhos de leão dourado escuros encaravam contemplativamente a noite. O que? Sua Graça queria que ele ajudasse a tomar banho e a se vestir? Não era esse normalmente o trabalho de Milva? Casa. A voz de Lan interrompeu a sequência de pensamentos descontrolada de seu escudeiro. Ouvi dizer que você encontrou a delegação redaniana mais cedo hoje, e que não foi exatamente educado com a conselheira real deles, Felipa. O escudeiro rapidamente abaixou a cabeça para se desculpar. De volta a Oxenfurt em nome de sua suposta grande causa, e para intimidar o sangue ancião ainda crescente. Felipa drogou toda a escolta de Lan enquanto ele visitava Vizimir II. Como resultado, House e o restante dos guardas perderam toda a mobilidade. Não só não conseguiram proteger Lan, como quase se tornaram um fardo. Na época, o poder de Felipa excedia em muito de Lan, e Cintra precisava da cooperação de Redânia. Não havia como fazer disso um escândalo público. Então Lan engoliu o insulto. House não conseguia esquecer, nem naquela época nem agora. Então, quando ele viu Felipa novamente hoje, ele não conseguiu evitar perder o controle. Mas Redânia estava visitando Cintra. Seu líder ainda não havia feito uma declaração oficial, e, para um guarda-costas demonstrar hostilidade em relação a uma importante delegação diplomática antes de qualquer resposta formal, House claramente havia excedido seu papel. Ela estava aqui agora mesmo, disse Lan, apontando para a janela. Aquela feiticeira entrou no meu quarto de novo. A mão de House instintivamente apertou o punho de sua espada longa com cabeça de leão. Não estou culpando você por falhar em seu dever, disse Lan. Suas habilidades de infiltração são incomparáveis no continente, não há lugar que possa realmente mantê-la fora. Só estou avisando, House, que em breve você terá a chance de compensar seu fracasso passado. Aprenda a usar o dimerício com mais eficácia. Continue afiando sua espada. Em breve, você poderá enfrentar vários magos, incluindo Felipa. Lan se levantou do banho, enrolou uma toalha na cintura e saiu para a sacada. Ele olhou para a noite densa e infinita. Você precisa ficar mais forte, casa. Você foi um dos meus primeiros escudeiros. Ainda me lembro do momento em que você aceitou a espada das minhas mãos como se fosse ontem. Tenho grandes esperanças em você. Com um baque forte, House caiu de joelhos. Seu rosto ficou vermelho de emoção. Ele levantou a voz em um juramento solene, jurando que nunca trairia a confiança do leão. O volume fez a cabeça de Lan doer um pouco. House sempre teve o dom de ficar muito agitado em momentos como esse. Tá bom, só acenda as lâmpadas para mim e depois arrume minha mesa. Preciso anotar algumas coisas, fazer uns planos. Lan girou o pescoço com um suspiro. Parece que as coisas vão ficar agitadas de novo. Os sinos de Cintra soaram por toda a cidade. Seu som ultrapassou as torres mais altas da capital de Cintra, atravessou as muralhas fortificadas do Palácio Real e chegou até os becos mais estreitos e remotos. Fogos de artifício assobiavam no céu, e rojões explodiam em sucessão. A multidão aplaudia e gritava, jogando seus chapéus para o alto, agitando lenços, cachecóis e bandeiras. A celebração havia começado. Todos os Cintrans saíram às ruas, com os olhos ansiosos fixos no castelo no coração da capital, observando um regimento de cavalaria com sangue de ferro emergir de lá. À frente cavalgava o Marechal Vicegerde, seguido por cavaleiros com expressões solenes. Cada um deles ostentava uma couraça com a cabeça de um leão rugindo, erguida e brilhando à luz do sol. Marechal Vicegerde. Glória a Cintra. Viva o leão! Os cavaleiros avançaram pela via principal em formação cerrada, 4 em fileira.
Os casacos de suas montarias brilhavam enquanto marchavam em perfeita harmonia. Assim como seus cavaleiros, os corcéis estavam calmos e orgulhosos, imperturbáveis diante dos aplausos e gritos da multidão. Mesmo quando as flores voavam em sua direção, apenas balançavam a cabeça levemente. Todos eles eram verdadeiros veteranos do campo de batalha, cavaleiros e cavalos. Quando estavam a apenas 100 passos da praça, mais 2 colunas surgiram das outras extremidades da capital, convergindo como marés que se fundem. O Regimento de Infantaria Pesada Marracão e a Companhia Livre de Covir, ou melhor, o Regimento Sintra, como eram chamados agora. Após a vitória da guerra, Lan concedeu a cidadania cintrana aos membros sobreviventes da Companhia Livre e prometeu reintegrar adequadamente os soldados que retornavam à sociedade como heróis da guerra. Embora eles eventualmente fossem dissolvidos e absorvidos pela estrutura militar de Sintra, Lan lhes concedeu a honra de desfilar em formação uma última vez, para receber os aplausos do povo. Anões inflexíveis, Muralha de Ferro de Sintra, a Companhia Livre. Zoltan, Gabor e Petri estufaram o peito e juntos, se aproximaram de Yarpen, cuja cabeça estava envolta em bandagens grossas, impedindo que o homem teimoso desabasse de excitação e abrisse suas feridas. Júlia, conhecida como Gatinha Bonita, enxugou silenciosamente uma lágrima e pegou um buquê de cravos atirados pela multidão. Sua companhia havia se reunido para esta guerra, e havia se sacrificado demais por causa dela. Só então ela sentiu uma sensação real e tangível de reconhecimento. Em Covir, mercenários eram pagos, mas nunca celebrados. A última unidade a chegar foram os reforços de Celílige. No entanto, não foi este quem os liderou, mas sim Crash, o Javali do Mar. Outrora rei de Sintra, este não tinha a mínima vontade de roubar os holofotes num dia como aquele. Sentou-se na arquibancada ao lado dos outros convidados estrangeiros, com um olhar gentil voltado para a praça com a mesma reverência de todos os outros. O Exército Nacional de Sintram, os voluntários de Marracão, a Companhia Livre e os reforços de Celílige convergiram de 4 direções para formar 4 grandes falanges na praça. No seu centro havia 2 tronos. Mais uma vez, os sinos de Sintra dobraram. Uma luz verde esmeralda brilhante brilhou no coração da praça, fazendo com que os aplausos da multidão parassem em admiração coletiva. Uma figura colossal e antiga apareceu. Seu corpo meticulosamente limpo e adornado, irradiando a majestade de uma estátua. Em cada um de seus ombros havia uma figura. O gigante caiu de joelhos e lentamente estendeu os 2 braços, seus músculos vigorosos formando uma escada de mármore entre seus ombros e o chão. O Duque Lannister e a Princesa Ciri desceram passo a passo. A multidão irrompeu mais uma vez, dessa vez ainda mais violentamente do que antes, com um rugido tão feroz que parecia que poderia dispersar as nuvens no alto. Flores choveram mais uma vez, cobrindo o chão sob os cascos dos cavalos e os pés do gigante. Vida longa ao Duque Lannister! Vida longa ao leão! Vida longa à Princesa Ciri! Vida longa à leoa! A celebração atingiu seu clímax sem precedentes. Capítulo 438. O leão escreve seu destino. Enquanto Ciri fazia seu discurso na frente, o olhar de Lan se voltou para a plataforma de observação. Ele não estava olhando para este, nem para Radovid, Felipa ou os outros enviados que tinham vindo observar a cerimônia. Ele estava olhando para Keira Metis, que estava falando com Tris. Seus pensamentos voltaram para ontem. Após concluir seu encontro com Felipa, que representava a Redania, Lan foi receber Keira Metis, a enviada de Temeria. Durante a conversa, Lan levantou a questão que o estava incomodando. Por que o rei Foltestoteutesto decidiu de repente enviar tropas para apoiar Sintra, chegando ao ponto de liderá-las pessoalmente na batalha? O que Temeria esperava ganhar com isso? Então, sob o olhar provocador de Keira, ele recebeu uma notícia tão explosiva que o deixou atordoado. Ada está grávida, disse Keira. Ada está grávida. Lan ecoou em descrença. Sua compostura foi completamente destruída naquele momento. Ele ficou em silêncio, e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Seu primeiro pensamento foi de suspeita. Essa criança é mesmo minha? Então ele deixou de lado essa noção indecente e começou a questionar algo completamente diferente. Espere, eu sou um bruxo, não sou? Após um breve apagão mental, seus pensamentos dispararam. Com tanta coisa acontecendo, ele se esquecera do que o diferenciava dos outros bruxos, ele havia encontrado o ponto cego. Em algum lugar em uma dimensão externa, o mascate errante riu em silêncio. Embora já tivesse desaparecido há muito tempo, seus rastros ainda podiam ser vistos pelo mundo. De certa forma, isso era uma boa notícia. A fertilidade sempre foi um problema que precisava ser resolvido para Lan. Ele chegou a se perguntar se Mosezak poderia ir mais longe em seus experimentos, ou caso isso não acontecesse, se deveria simplesmente pedir a Jerome para ajudá-lo a capturar um gênio e desejá-lo imediatamente. Mas agora parecia que tudo isso poderia ser ignorado. O Master Mirror já incluía o serviço pós-venda no pacote. Todos sabiam que ele era um bruxo. O súbito desenvolvimento da fertilidade podia ser explicado facilmente, bastava atribuir a culpa aos efeitos mágicos do lendário sangue ancião. Ainda, Lan olhou para Ciri, que agora fazia um discurso para seu povo. Como vou explicar isso para Ciri? O príncipe Radovid observava Cirila parada diante do trono, enquanto um druida emergia de um portal aberto. Em meio aos aplausos estrondosos da multidão, este conselheiro de confiança de Calante, um veterano da antiga corte de Sintra, colocou a coroa da rainha na cabeça de Cirila. E assim, os aplausos do povo mudaram.
De Sua Alteza, Princesa Ciri. A Sua Majestade, a Rainha Ciri. A princesa se tornou uma rainha. Radovid cerrou o maxilar com força. Torcer por um druida a esse ponto. Esse tipo de mago deveria ser decapitado. Cintra não é diferente do bárbaro Celílige. Uma pirralha selvagem de uma terra selvagem, pensou Radovid enquanto encarava Ciri. Apenas uma garota que descartei por anulação. Redania anulou o noivado para evitar ser arrastada para o atoleiro de Nilfgaard. Quem poderia prever que Cintra emergeria como vencedor final? Eles fizeram suas apostas antecipadamente, no lado que acreditavam que venceria, apenas para ir embora no momento final. Os olhos de Radovid examinaram avidamente as tropas ao redor do trono, e o gigante que parecia algo saído de um mito. Deviam ser todos meus. A reivindicação ao trono de Cintra, os direitos sobre aquelas forças, os anões, o gigante, e os dragões. 2 deles. Radovid olhou para Lan com ressentimento, apenas para perceber que as pupilas douradas e escuras de Lan, semelhantes às de um leão, estavam olhando diretamente para ele. Assustado, Radovid rapidamente mudou seu corpo, escondendo-se atrás da estrutura alta do rei Ace de Celílige. Esse movimento permitiu que ele desviasse do olhar de Lan, mas um instante depois ele sentiu outro olhar frio pousar em sua nuca. Ele nunca havia sentido nada tão arrepiante antes. Frio e implacável, como se alguém tivesse pressionado uma adaga contra sua espinha. Mas desde que chegaram as notícias da grande vitória de Lannister no norte, e seu pai o entregou aos feiticeiros para tutela, Radovid estava familiarizado com olhares como esse. Ele virou a cabeça e viu os olhos escuros e insondáveis de Philippa Eiliart olhando diretamente para ele. Espere só. O príncipe não conseguiu evitar um arrepio. Todos vocês, esperem. De repente, os aplausos da multidão aumentaram mais uma vez. Desta vez ainda mais alto do que quando o duque e a princesa apareceram pela primeira vez, ou quando a princesa foi coroada rainha. Sua Majestade Lan. Ele ouviu todos os cidadãos de Cintra mudarem a forma como se dirigiam a ele. Ele olhou para cima e viu que nenhuma coroa havia sido colocada na cabeça de Lannister, mas ele entendia o que havia acontecido. Momentos antes, Cyrilla anunciara publicamente seu noivado com Lannister diante de toda Cintra. A coroação do marido da rainha aconteceria junto com o casamento, então, por enquanto, Lannister permanecia com o título de duque. E, no entanto, o povo de Cintra já havia começado a chamá-lo de Sua Majestade por vontade própria. Ou talvez, do fundo do coração, eles simplesmente acreditassem que essa era a maneira mais adequada de se dirigir ao leão. Uma onda de ressentimento incontrolável surgiu novamente dentro de Radovid. Então ele abriu um sorriso malicioso. Ele viu as expressões mudarem em todos os enviados diplomáticos presentes, exceto na delegação de Celílige. Os representantes de Temeria, Aedir, Caeden, do Reino Unido de Liria e Rívia e de todas as outras nações vizinhas mostraram expressões de choque. Um bruxo sem capacidade de reprodução tornou-se rei de Cintra. Ele ficará sentado no portal para o norte pelos próximos 100 anos. Para os reinos do norte, isso não era estabilidade, era uma tempestade se formando. Cintra agora rejeitava abertamente a ideia de permitir sangue real de qualquer outra nação em sua próxima geração de herdeiros. Uma reversão completa do que Lannister havia prometido durante a Cúpula do Norte. Cintra está pronta. A celebração deveria durar muito tempo. O povo precisava de uma cerimônia longa e grandiosa, para expressar sua alegria pela restauração de seu reino, para lavar a dor que eles suportaram. Só então eles puderam começar um novo capítulo na vida, dedicando-se de corpo e alma à reconstrução de sua nação. Mas Lan não precisava se demorar nas festividades. Depois de fazer sua aparição pública e fazer o discurso de abertura ao lado de Ciri, sua parte estava cumprida. Lá fora, os sinos tocavam brilhantes e claros, e os aplausos do povo alcançavam os céus. Mas Lan já havia retornado ao seu escritório. Diante dele estava um livro preto encadernado com linha. As páginas estavam cheias e entre as folhas havia inúmeras notas de papel empilhadas e coladas. Com uma expressão pensativa, Lan folheou os primeiros capítulos e descobriu que restavam apenas algumas páginas finas. Após um breve momento de reflexão, ele selecionou 3 páginas e escreveu nelas respectivamente. Unificar o norte, reconstruir a ordem dos bruxos, resistir a Nilfgaard. Em Resista a Nilfgaard, ele anotou. Fringila Vigo conflito civil nobre? Então virei a página e deixei para depois. Em vez disso, seus olhos se voltaram para unificar o norte? Lan fez uma pausa e começou a escrever. É o Reino Unido de Liria e Rívia, Aedir, e colocou uma marca de seleção ao lado de ambos. Esses eram aliados atualmente conhecidos e com quem se podia contar. Em seguida, ele escreveu o Temeria e circulou. A atitude de Temeria havia suavizado, mas ele ainda precisaria viajar para o norte e falar diretamente com o rei Foltestelteltestel. O que exatamente Foltestelteltestel queria dele? Se o rei ficasse ganancioso e exigisse que o filho de Ada herdasse Cintra, então não haveria acordo a ser firmado. Por fim, no espaço restante, Lan escreveu Redania e Caeden e colocou multiplicação ao lado de cada uma. Esses eram inimigos. Sob Redania, Lan primeiro escreveu Philippa Eiliart, seguido por Golpe de Tanned, e para Caeden, depois de alguma reflexão, ele escreveu Soyatael. Então, ele vinculou essa palavra a Golpe de Tanned também. O plano de Philippa fazia algum sentido. Era uma boa oportunidade. Casa. Ao som de sua voz, o atendente entrou correndo pela porta e fez uma reverência para Lan. Aquele elfo, Iorvet, como ele está? Perguntou Lan. O líder deles ainda não chegou?
House relatou. Segundo ele, Lady Francesca Findabair está atualmente em reclusão, longe de Sintra. Os elfos não podem usar os portais de teletransporte de longa distância instalados nas principais cidades. Com apenas a capacidade de conjurar magias pessoais, levará vários dias até que ela possa chegar. Lan sentiu incompreensão. Os elfos, especialmente Francesca, sempre possuíram uma espécie de teimosia inabalável. Então ele virou a página, unificar o norte, e foi para a última. Reconstrua a Ordem dos Bruxos? E os meus mentores? E Geralt? Eles ainda estão na festa? Perguntou Lan ao seu assistente. House balançou a cabeça. Sir Lambert e os outros festejaram um pouco no início, mas logo partiram para os campos de treinamento e o laboratório mágico. O mestre Vesemir, por outro lado, tem inspecionado terrenos baldios por toda a cidade e discutido assuntos com o mestre Jerome e os outros. Se eles não estão interessados na celebração, decidiu Lan, então convoque-os. O que eles estão ansiosos para ver é o que vem a seguir. Logo a mensagem foi enviada. Um por um, os bruxos com pupilas verticais âmbar deixaram suas tarefas de lado e correram para o castelo real em alta velocidade. Seus olhos brilhavam de expectativa e desejo enquanto olhavam para Lan. Vamos, disse Lan com um sorriso. Hora de dar as boas-vindas aos nossos novos irmãos. O primeiro bruxo da nova era. Capítulo 439. O caminho além do portão. Ventos frios uivavam através das montanhas, trazendo um frio cortante pelo vale, frio o suficiente para causar medo nos corações das pessoas que viviam no sopé das montanhas. No entanto, quando o vento passou sobre o castelo diante deles, todo aquele frio cortante pareceu se acalmar, como se tivesse sido domado como uma fera. Esta era Caer Seren, a fortaleza da escola Griffin de bruxos. Não fazia muito tempo, era uma ruína desolada. De seu vasto complexo, apenas 1/10 havia sido limpo, e menos ainda havia sido reparado o suficiente para ser usado. Mas desde que Ciri fez seu desejo ao Jin, foi como se o próprio tempo tivesse voltado. A vida havia retornado àquele lugar. Os bruxos das escolas do lobo, da víbora, do gato e do urso eram todos homens experientes, mas ainda assim olhavam com admiração para o castelo mágico diante deles, revivendo a glória da Era de Ouro dos bruxos. A escola Griffin, hein? Murmurou Vesemir com admiração, dando um tapinha no ombro do Keldar de cabelos igualmente brancos ao seu lado. O velho grifo havia retornado antes do previsto. Quando viu o castelo reformado pela primeira vez, caiu no choro bem na frente de Mystique e Jerome. Mas agora, ele agia como se aquele momento lamentável nunca tivesse acontecido. Orgulhosamente, ele apresentava seu lar aos seus companheiros bruxos e irmãos mais novos. O portão principal se abriu lentamente, revelando o rosto cansado de Mosezak. Tendo acabado de coroar Ciri na celebração, Mosezak voltou correndo sem descanso, para se preparar para os experimentos. Ele começou a explicar as próximas mutações do Witcher para o grupo. Este castelo é realmente extraordinário, disse Mosezak aos bruxos reunidos. Sob nossos pés existe um nexo de energia mágica. A própria terra pulsa com força arcana. Conduzir mutações de bruxo aqui permite que nós magos intervenhamos com mais precisão, e com muito mais facilidade. Vesemir assentiu. Qualquer condição que melhore o sucesso das mutações é algo que devemos almejar. Mas o velho lobo parecia visivelmente tenso. Ratinho, você pode nos dizer até onde a pesquisa realmente chegou? Será que realmente atingimos uma taxa de sucesso de 100%? A menção dos experimentos, Mosezak, já muito animado, começou a entrar em entusiasmo maníaco. Seus olhos brilharam quando ele começou uma explicação apaixonada de suas descobertas. A mutação do bruxo é um avanço verdadeiramente revolucionário. Quanto mais estudo esse processo, mais me surpreendo com a genialidade prodigiosa de Alzur. Mas, se me permite falar francamente, Mosezak balançou a cabeça, os bruxos de hoje não passam de produtos inacabados. Os bruxos presentes pararam, visivelmente ofendidos em vários graus. Druidas são naturalmente adeptos à experimentação biológica. Na minha juventude, participei de inúmeros experimentos de modificação em animais e monstros. Um processo de modificação adequado deve começar com uma mutação não direcionada em larga escala para produzir uma ampla variedade de indivíduos testados. Destes, selecionam-se os melhores espécimes que mais se aproximam do objetivo do experimento e os cultivam posteriormente. Em seguida, amplia-se o tamanho da amostra novamente, escolhendo espécimes ainda melhores na geração seguinte, repetindo o processo. Infelizmente, o experimento de Alzur parou no meio do caminho. O teste das ervas pelo qual os bruxos passam é apenas a primeira parte desse processo. Agentes alquímicos destroem a estrutura física original do sujeito e reconstroem uma nova estrutura, mas o procedimento é totalmente incontrolável. É como abrir um portão de energia para todos os sujeitos de teste sem definir um caminho a seguir. O resultado? Muitos se desviam do caminho ou entram em colapso no meio do caminho. Isso leva a mutações aberrantes incontroláveis ou à interrupção prematura de mutações benéficas. Mosezak olhou solenemente para os bruxos sobreviventes à sua frente. É por isso que a taxa de sobrevivência está abaixo de 30%. Sem falar em direcionar a mutação, não podemos nem controlar a vida ou a morte de forma confiável. É tudo uma questão de sorte. A voz do velho druida tornou-se indignada. Isso não é o que um experimento maduro deveria produzir. Quando o velho druida de repente começou a dar aulas acadêmicas, os bruxos trocaram alguns olhares inquietos.
Foi Vesemir quem continuou perguntando. Então agora somos capazes de controlar a direção depois que esse portão for aberto? Claro, assentiu Mosezak. Originalmente, esse processo deveria ter levado muito mais tempo. Escolher o caminho certo além do portão exigiu um vasto número de experimentos ao vivo. Então, adotei uma abordagem diferente. Por que não simplesmente seguir o caminho que já existe? Usando um bruxo atual como modelo, predefini o ponto final e direcionei as mutações futuras para esse objetivo. Em vez de explorar às cegas como atravessar um rio tateando em busca de pedras, comecei pela resposta e trabalhei de trás para frente para completar o processo. Tudo ficou muito mais simples. Foi por isso que coletei amostras de sangue de cada um de vocês recentemente, disse Mosezak, observando os bruxos agora iluminados. E felizmente, embora não inesperadamente, encontrei o bruxo cujo corpo é mais adequado para servir como alvo final deste processo de mutação. Todos os olhos seguiram o dedo do velho druida. Lan levantou o queixo levemente, oferecendo um sorriso tímido e modesto. Mosezak havia começado a estudar seu corpo há muito tempo. Inicialmente para verificar se havia algum risco oculto nas provas do bruxo. Mais tarde para ajudar Lan a se adaptar ao seu novo poder e liberar todo o seu potencial. Por fim, quando foi confirmado que Lan não representava nenhum perigo e que seu corpo tinha um valor surpreendente, o espírito científico do velho druida tornou-se impossível de conter. Cabelo, flocos de pele, unhas, células da superfície. Essas foram as amostras contidas. Sangue, pequenos pedaços de tecido muscular e ainda mais fluidos comprometedores. Para ser mais claro, Mosezak havia coletado todos os espécimes corporais que poderiam ser colhidos sem prejudicar a integridade de Lan, só porque era o Mosezak. Se Alzur ainda estivesse vivo, Lan poderia muito bem ter sido dissecado em pedaços agora. Quanto ao fato de seus próprios corpos terem perdido para o de Lan, nenhum dos bruxos se importou. Para começar, todos testemunharam a força de Lan em primeira mão. Ele era bruxo havia pouco mais de 2 anos, mas seu poder de combate já ultrapassava o de bruxos com mais de 200 anos. Em termos de capacidade bruta, ele realmente era a melhor direção de mutação, o ponto final, ideal para a próxima geração de bruxos. Em segundo lugar, Mosezak acrescentou que o caminho de mutação de Lan era muito mais estável e controlável do que outros. Seu caminho era uma estrada larga e reta. Futuros sujeitos de teste com orientação mínima poderiam facilmente segui-lo adiante. Os outros, em contraste, tinham caminhos sinuosos e traiçoeiros, difíceis de localizar e fáceis de desviar ao menor passo em falso. Quando Jerome soube disso, ficou profundamente perplexo. Como exatamente eu realizei a cirurgia de mutação do Lan naquela época? Eu sou realmente tão habilidoso? Com um protótipo tão promissor em mãos, os Viters ficaram mais felizes do que qualquer outra coisa. No entanto, Mosezak ainda não havia terminado e lançou outra bomba. Agora todos nós entendemos que a infertilidade dos bruxos e a infertilidade dos magos são duas coisas completamente diferentes. Você não consegue se reproduzir porque o processo de mutação criou uma divergência em nível de espécie entre você e os humanos normais. Não se trata apenas de bruxos e pessoas comuns. Essa lacuna existe até mesmo entre os próprios bruxos. Mas agora que a direção da mutação é controlável, isso significa. A sala ficou em silêncio. Um por um, seus pensamentos seguiram a lógica de Mosezak. E com isso, a descrença começou a encher seus olhos. Isso significa que, teoricamente, agora é possível para os bruxos conceberem descendentes com outros bruxos, concluiu Mosezak com um sorriso irônico. Claro, entre bruxos homens e mulheres, supondo que algum dia tenhamos bruxas mulheres novamente. Essa revelação foi ainda mais chocante do que o aumento nas taxas de sucesso do Witcher Trial. Quando essa hipótese foi proposta pela primeira vez, Mosezak e os outros feiticeiros ficaram em êxtase por algum tempo. Mas os próprios bruxos reagiram com muito mais calma, certamente não com a mesma excitação que Mosezak. Eram pessoas sem rumo, vivendo um dia de cada vez. Poucos deles jamais haviam nutrido desejos ou aspirações pela paternidade. No máximo, eles estavam curiosos e melancólicos, felizes talvez, porque os futuros bruxos poderiam ter mais opções. Qual é a taxa de sucesso disso? Perguntou Leto com interesse. Mosezak simplesmente abriu os braços. Isso é puramente teórico por enquanto. Não tive tempo nem recursos para verificar. O tipo de tempo e meios necessários para essa verificação eram bem específicos, e todos os bruxos entenderam as implicações imediatamente, abrindo sorrisos travessos. Mas Vesemir captou algo mais nas palavras de Mosezak. Você ainda não testou essa teoria, mas já comprovou a taxa de sucesso do julgamento do bruxo? Perguntou o velho lobo, hesitante. Você já conduziu experimentos em humanos, e obteve sucesso? Não se podia culpar Vesemir por perguntar. A geração anterior se recusará a aceitar novos aprendizes justamente para evitar que inocentes morressem por causa dos bruxos. Os bruxos da escola do lobo franziram a testa ligeiramente. As escolas do gato e da víbora não demonstraram nenhuma reação visível. Apenas os membros da escola Griffin e o próprio Mosezak sorriram enigmaticamente, já sabendo de tudo. A essa altura, o grupo já havia entrado no laboratório do castelo. Mosezak deu um passo à frente e abriu uma porta pesada. Permitam-me apresentar o sujeito um dos novos julgamentos de Witcher, Léo Bonhart, anunciou ele. Lá dentro jazia um caçador de recompensas alto e magro, amarrado a uma cama de ferro, com o corpo todo crivado de tubos.
Grossas tiras de couro e correntes de ferro prendiam seus braços e pernas, bem como sua cintura, pescoço e coxas. Sua condição física parecia decente, músculos bem cuidados e sem ferimentos aparentes, mas mentalmente ele estava à beira do colapso. Ao som de passos, ele imediatamente começou a mover a única parte dele que ainda estava livre, seus olhos. Mosezak gesticulou em direção às pupilas verticais cor de âmbar e disse: ele matou um membro de cada uma das escolas Grifo, Gato e Lobo. De certa forma, ele está espiando os crimes do passado. Este também é outro resultado da nossa pesquisa. A mutação agora pode ser aplicada a adultos, não apenas a crianças. No entanto, como os ossos e músculos adultos já estão totalmente desenvolvidos, o processo de mutação é muito mais doloroso, e os aprimoramentos resultantes são significativamente mais fracos. Mosezak acrescentou analiticamente, mas isso também demonstra a precisão do nosso controle experimental. Todos os bruxos concordaram com a cabeça, examinando Bonhart. Até mesmo os da escola do lobo, que normalmente eram os mais cautelosos, pareceram satisfeitos. Ninguém levantou objeções ao uso daquele homem para experimentos humanos. Além da câmara que abrigava o sujeito, Mosezak começou a explicar o papel de Bonhart em operações futuras. Ele pretendia usar a excepcional habilidade com a espada do caçador de recompensas para treinar futuros bruxos e empregá-lo em pesquisas futuras sobre mutações secundárias. Nenhum dos bruxos se opôs, na verdade, eles demonstraram intenso interesse no conceito de mutações de segundo estágio. Logo depois, eles se aproximaram da sala onde a próxima mutação verdadeira do Witcher aconteceria. As figuras de feiticeiras entraram em seu campo de visão. Triss e Yennefer lançaram um breve olhar para o grupo de homens tagarelas. Eles já estavam trabalhando ali há algum tempo, preparando tudo com antecedência. Os bruxos ficaram em silêncio instantaneamente, mas sua expectativa cresceu visivelmente. Ter um mestre druida e duas feiticeiras de primeira linha supervisionando o procedimento acrescentou mais uma camada de segurança ao sucesso do experimento. Então seus olhos se voltaram para a pequena figura deitada na cama experimental. Leão, o menino que Lan trouxera de Pomar Branco. Originalmente, ele deveria ter sido adotado pela escola do lobo depois que sua terra natal foi invadida por Nilfgaard, mas, por uma reviravolta do destino, acabou sendo treinado pela escola do Grifo. Capítulo 440, Um Reino de Bruxos. Faz menos de 2 anos que ele foi trazido de volta, certo? Perguntou Vesemir, lembrando-se de que a escola Griffin já havia mencionado Léo antes. Ele já passou pela prova da escolha? Não é cedo demais para submetê-lo às provas das ervas e dos sonhos agora? O ideal seria que isso levasse, pelo menos 5 a 6 anos. Ele está pronto, disse Keldar, gesticulando para que o velho lobo ficasse à vontade. O teste da escolha tem como objetivo principal elevar a resiliência física de um aprendiz ao nível necessário para a mutação. Léo atingiu esse padrão. Seu treinamento de combate pode esperar, ou melhor, será mais eficaz depois que ele passar no teste das ervas. Se o teste de escolha se prolongar por muito tempo, pode resultar em deformidades físicas ou outras anomalias. O cronograma que definimos foi baseado em uma avaliação completa da condição de Léo. Isso faz parte de uma nova metodologia de treinamento que buscamos implementar, mais eficiente e mais direcionada. Em termos de competência acadêmica, Vesemir teve que admitir que Keldar levava vantagem. Ele assentiu com a cabeça. Todos se viraram para olhar para Léo com uma expectativa tensa nos olhos. Lan deu um passo à frente com decisão e colocou a mão na testa do garoto. Ele era a última salvaguarda. Se algo desse errado durante o teste, ele usaria o ponto de habilidade que havia guardado deliberadamente para firmar um contrato com Léo, restaurando seus ferimentos e encerrando o teste imediatamente. Você está pronto, garoto? Léo estava deitado tremendo na mesa do laboratório, com o corpo todo tenso de ansiedade, mas ainda assim ele assentiu resolutamente. A agulha perfurou sua veia e fluidos alquímicos fluíram para sua corrente sanguínea. Sua consciência começou a se turvar. A poção aliviou sua dor, mas ele lutava para manter a consciência suficiente para resistir aos efeitos do elixir. Murmúrios saíram dos lábios do garoto, e os conjuradores apressadamente começaram a entoar seus encantamentos. Frascos vazios e montes de materiais alquímicos flutuavam no ar, fundindo-se nas mãos de uma mão mágica e caótica. A decocção para o teste da grama verde começou a fermentar. Então a dor aumentou. O corpo de Léo se contraiu, seus dentes mordendo com força o protetor de língua de borracha em sua boca. Por fim, a agonia o dominou, e seu sofrimento sufocado se transformou em rosnados e gritos. O tempo passou. Do lado de fora da janela, a luz do dia diminuía e voltava a brilhar. Os bruxos observavam sem piscar. A vida em Cintra continuou de forma organizada. No extremo norte do reino ficava Brokilon. Desde a restauração de Cintra, a maior parte da infraestrutura básica e dos profissionais talentosos, como artesãos, foram transferidos de volta para a capital, pois, afinal, ela era o coração do reino. No entanto, Brokilon, outrora um feudo direto do Condilan e a fortaleza mais crucial durante a restauração, não seria esquecida tão facilmente. As fortalezas e bunkers construídos para fins de guerra foram totalmente preservados, juntamente com os edifícios de apoio e o pessoal. As rotas comerciais e hidrovias abertas durante a guerra permaneceram completamente intactas. Esta região sempre fez fronteira com múltiplos reinos. Agora, com a infraestrutura rara no norte, Brokilon Tal havia sido oficialmente elevada à categoria de cidade Brokilon.
Se a capital de Sintra representava o núcleo político do reino, o futuro de Brokilon era seu motor econômico. A visão de Lã para a cidade espelhava o status de Vizima em Temeria ou Novigrad na Redânia. Levin, um nativo de Brokilon que serviu por muito tempo como ajudante de Lã, foi nomeado o primeiro prefeito da cidade de Brokilon. Ele herdou integralmente o estilo administrativo de Lã, aprovando documentos pessoalmente, atribuindo tarefas aos seus subordinados e, ocasionalmente, tomando a iniciativa. Esse período proporcionou a Lã uma experiência inestimável. Hoje, Levin recebeu um novo documento oficial da capital. Isso era a expressão de Levin se transformou em surpresa quando ele rapidamente compreendeu a gravidade do assunto. O documento foi imediatamente transcrito e afixado na praça da cidade de Brokilon. Os cidadãos se aglomeraram em volta do aviso. Outra mensagem da capital? O Duque está nos chamando às armas novamente? Ei, por que você está correndo para casa? Guarde suas espadas. Desde as reformas do Duque, Sintra não tem mais falta de soldados. Não precisa entrar em pânico. Vamos primeiro ouvir o que o aviso realmente diz. Muitos cidadãos eram analfabetos. Seus olhos ardiam de curiosidade ao ver um homem de túnica com a insígnia de 3 garras avançar para a frente. O homem de túnica pigarreou e a multidão, antes barulhenta, ficou em silêncio, com os ouvidos se esforçando para ouvir a voz do leão da capital. Povo de Sintra. Nos últimos dias, monstros apareceram em grande número através de nossas fronteiras, e embora o reino esteja se recuperando lentamente, o povo de Brokilon esperava que o documento fosse sobre impostos, comércio ou assuntos semelhantes. Rapidamente perceberam que haviam subestimado sua importância. O conteúdo estava muito além de tudo que haviam imaginado. Desde a sua criação, os bruxos são uma ordem nobre, um povo de sacrifício, um povo que se renuncia pelo bem maior. Entre eles, surgiram pessoas como a escola Griffin, verdadeiros cavaleiros que não buscavam recompensa. Mas da mesma forma, assim como Nilfgaard oprimiu Sintra, os malfeitores de outros lugares jamais permitiriam a ascensão daqueles com boas intenções. Isso levou à fragmentação dos bruxos, cada vez mais deles se perdiam, e aqueles que permaneceram bons não recebiam recompensa por sua virtude. Sua Majestade Ciri e o Duque Lannister acreditam, aquele que traz lenha para os outros não deve ser deixado congelando no frio. Reabilitar o nome dos bruxos e apoiar seu desenvolvimento se tornará um dos principais objetivos estratégicos de Sintra daqui para frente. Em outros países, tal relatório certamente geraria polêmica, mas em Sintra a população reagiu apenas com aprovação. Proposto pelo Duque. Com efeito imediato, a Ordem dos Bruxos será restabelecida em Sintra, com sua sede localizada na capital. Cada cidade em Sintra estabelecerá um posto avançado oficial dos bruxos, oferecendo hospedagem gratuita aos bruxos durante as missões e fornecendo subsídios padronizados para suas despesas diárias. Os xerifes das cidades e vilas devem coletar informações locais sobre monstros e podem solicitar formalmente à capital que bruxos sejam posicionados em suas regiões para eliminar ameaças próximas e garantir a segurança pública. Para missões realizadas de forma independente, os bruxos podem solicitar supervisão oficial para garantir a devida transferência e verificação. Caso o cliente não consiga pagar a taxa de comissão, poderá apresentar uma declaração financeira certificada à sua cidade e receber um subsídio correspondente, com base na natureza da missão. Até o momento ainda não houve grandes reações dos cidadãos. Eles apenas se maravilhavam que, com essas políticas, Sintra pudesse em breve atrair mais bruxos como Mestre Leto, Mestre Geralt e Mestre Jed. Eles se alegraram ao pensar que Sintra ficaria cada vez mais forte. Alguns até comentaram, o próprio Duque não é um bruxo? Se algum perigo nos atingir, ele viria nos proteger pessoalmente? Muitos assentiram em reverência à sugestão. Então, de repente, o homem de túnica longa que lia o relatório ficou visivelmente animado e excitado. Se não fosse seu dever terminar de ler o relatório, ele poderia ter largado tudo ali mesmo e corrido para a capital. Além disso, o Duque Lannister faz o seguinte apelo à ação. Um caça-monstros, toda a família compartilha a glória. Para menores que se tornarem aprendizes de bruxo, o aprendiz receberá um auxílio bruxo mensal de 100 coroas. Sua família receberá um desconto de 10% no imposto de renda. Aqueles que concluírem todos os testes de bruxo concederão à sua família isenção fiscal permanente, juntamente com uma placa de honra lar de um bruxo, emitida pela capital. Os bruxos certificados que passarem em todas as avaliações receberão, com base no número de anos em que serviram como bruxos, tratamento igual aos oficiais militares de antiguidade correspondente. Membros da família imediata dos Vichers terão prioridade no alistamento militar, admissão escolar e exames oficiais de recrutamento. Caso um aprendiz ou bruxo sofra ferimentos ou morte devido ao treinamento ou a uma caçada contratada, o governo real emitirá um pagamento único de condolências de 50.000 coroas e concederá à família uma medalha honorária. Os descendentes diretos do bruxo terão direito à educação gratuita na academia até a idade adulta. Os olhos dos cidadãos de Brokilon brilhavam mais a cada palavra. Se não estivessem tão concentrados em ouvir, alguns já teriam corrido para procurar o secretário do prefeito ou outro funcionário para perguntar como se registrar para se tornar um bruxo. O Duque Lannister declara, por meio deste, que os julgamentos dos bruxos foram resolvidos pelo Conselheiro Real Mystique e agora são oficialmente endossados pela coroa. A família real garante a segurança dos julgamentos. Qualquer um que caluniar os bruxos ou os julgamentos dos bruxos será considerado um insulto à monarquia de Sintra e à honra do leão e da leoa.
Além disso, o Duque Lannister pretende formar a Guarda do Leão, a ser liderada pelo Cavaleiro da Casa dos Leões Bruxo, composta inteiramente por bruxos selecionados. Cintra, capital real. Lan estava diante de um grupo de bruxos, que analisavam um relatório à sua frente com expressões complexas. Um sorriso se formou em seus lábios. Então, o que vocês acham? A menos que algo inesperado aconteça, este documento já deveria ter se espalhado por Cintra. Em breve pode até chegar a Novigrad. Jed comentou. Nunca imaginei que os bruxos seriam tratados dessa forma. Se algum dos nossos irmãos exilados souber disso, aposto que eles vão se reunir em Cintra. Nem os ursos vão se conter. Colbrin estalou os lábios e murmurou. Aprendizes ganhando 100 coroas por mês? Droga! É isso que se ganha por matar um grifo em alguma cidadezinha do interior. Sentada ao lado de Geralt, Yennefer riu baixinho. Não só isso. A mensalidade e as taxas para Aretusa são de apenas 200 coroas por ano. Com o subsídio mensal, um único aprendiz de bruxo poderia se dar ao luxo de patrocinar vários aprendizes de mago anualmente. Lambert retrucou sem ceder um centímetro. Mesmo que a taxa de sobrevivência dos desafios dos bruxos tenha melhorado, treinar um aprendiz ainda é muito mais extenuante e perigoso do que treinar um feiticeiro. E leva menos tempo. Eles merecem esse nível de apoio. O sorriso de Yennefer se transformou em uma expressão fria. Preso entre seu irmão e sua amante, Geralt olhava impotente de um para o outro e só conseguia sorrir amargamente. Vesemir e Jerome trocaram olhares e então se viraram para Lan com um toque de preocupação. Isso tudo não é um pouco extravagante? Recostando-se confiantemente na cadeira, Lan respondeu. Sou mais rico do que você pensa, e só vou ficar mais rico no futuro próximo. Além disso, os desafios dos bruxos ainda estão sendo aprimorados. Veja a mutação secundária, por exemplo. O valor estratégico dos bruxos só aumentará. Eles valem cada coroa. Se não fosse pelo fato de muitos ingredientes alquímicos serem raros ou praticamente indisponíveis, eu já teria investido uma fortuna varrendo os mercados do norte para dar a todos vocês um grande aumento de poder. Como aquele que pagou a conta não tinha objeções, os outros bruxos naturalmente não tinham mais nada a dizer. Jerome pensou por um momento. Então, suponho que a reunião de hoje nos leve ao assunto final. A estrutura para a futura ordem dos bruxos? Lan assentiu. Mas antes de começarmos, acho que devemos reunir todos primeiro. Com isso ele bateu no chão com a palma da mão. Teletransporte? Um lampejo de luz verde esmeralda irrompeu e rapidamente se dissipou. De dentro dele emergiu Coin, vestido com roupas que ostentavam um forte motivo florestal. Keldar cumprimentou seu aprendiz com alegria, abraçando-o calorosamente. Coin vinha se curando há algum tempo em uma fonte nas profundezas da Floresta das Dríades, e eles não se viam há algum tempo. Tecnicamente, Coin poderia ter retornado há muito tempo, mas as Dríades insistiram em mantê-lo um pouco mais. Muito mais tempo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.